Bom, boa tarde oficial para todo mundo, para quem estiver online aí também, pelo YouTube. Antes de tudo, pessoal, começar a informar para vocês que, novamente, a lista de presença do dia 2 é uma lista diferente. Para quem está aqui, a lista, essa pequenininha, é a lista do dia 2. Eu deixei a lista do dia 1 aqui no presencial, na porta, porque se alguém teve algum problema para preencher alguma coisa, pode preencher ainda. Se alguém do online tiver com algum problema também para preencher, me manda mensagem no e-mail, que eu envio o link novamente, ou pelo menos eu anoto lá seu nome, tá? Bom, então, antes da gente dar início e continuidade no nosso mini curso com a Carmel, eu vou só passar alguns informes para vocês de eventos que a gente vai ter no PPG Fio essa semana. Então, a gente está com uma agenda bem cheia aqui, né, essa semana de eventos. Então, é bom aproveitar, né, para a gente se reunir. A gente vai ter na quinta-feira, dia 18, às 6 horas, 18 horas, né, da noite, lá no auditório da Filosofia, uma conferência com a professora doutora Maria das Graças de Souza, é professora doutora lá na USP. O título da conferência é Representações da Pobreza na Filosofia Moderna. Então, todos estão convidados igualmente. E aí, igualmente, a gente vai ter na sexta-feira, dia 19, a defesa de memorial para a professora titular, né, da professora Débora Cristina Morato Pinto. A professora Débora que estava aqui com a gente ontem, inclusive hoje ela, né, pediu desculpas por ela não vai conseguir comparecer, porque ela está se preparando também para a banca. Então, espero que vocês estejam lá para prestigiar também ela. Fica o convite aí para participar dessa agenda de eventos que a gente vai ter essa semana. Perdão. O horário é às 2 horas e vai ser na sala de reuniões do Departamento de Filosofia. Caso não seja na sala de reuniões, provavelmente é no auditório. Normalmente nossos eventos, quase todos, são no auditório. Mas aí, como esse está na sala de reuniões, aí vocês procuram lá também, que é fácil de encontrar. Obrigado, Amadeu, por ter me lembrado. Bom, então acho que sem mais delongas, já a gente pode já ir direto aqui, passar para a Carmel. E também, pessoal do chat, que está pelo canal do SESC, se ontem eu esqueci de ver a pergunta de alguém que não apareceu aqui para mim, pode mandar de novo hoje, ou tentar adaptar, e aí vocês podem mandar aqui no chat as dúvidas de vocês também, porque acabou que a gente só teve questões presenciais, tá? Então aí eu peço desculpa por essa não atenção que eu acabei cometendo, mas aí hoje também podem mandar as perguntas aí que a gente passa para Carmel, tá? Obrigado e um ótimo restante de mini curso para todo mundo. Boa tarde, gente. Obrigada, Matheus, pela apresentação. Obrigada pela presença de vocês de novo. Quem esteve aqui ontem, quem está vindo pela primeira vez. Obrigada também quem está assistindo no online. Bom, eu queria só, então, antes da gente seguir para as discussões do segundo dia, fazer uma breve recapitulação do que a gente viu ontem, né? De novo, eu disponibilizei essa pasta no Drive com o material do curso. Vocês encontram lá agora as duas apresentações, a de ontem e a de hoje, que eu preparei, e duas pastas separadas em que eu deixei a bibliografia. Eu tentei colocar todas as coisas que eu cito aqui nos slides, e outras também que foram importantes para a confecção da apresentação e da discussão, mas também deixo aqui o meu e-mail para vocês, ele está aqui no slide, caso vocês queiram pedir textos que vocês por acaso não encontrem lá, e também conversar comigo sobre alguma questão, enfim, levantada aqui ao longo do curso, né? Então, eu lembro a vocês que ontem a gente fez uma discussão introdutória sobre uma certa leitura, né, que a gente mais ou menos aprende na graduação ou na filosofia de modo geral, né, no ensino de filosofia acadêmico universitário de modo geral, que é essa leitura estrutural de textos. E, enfim, a gente discutiu, teve a chance de discutir com a Débora aqui, que foi ótimo, né? Ela deu o testemunho dela sobre isso. Eu trouxe os textos do Guerroux, Marcel Guerroux, esse importante filósofo e comentador da história da filosofia, os textos metodológicos em que ele define como ele acredita que a história da filosofia deva ser lida por nós, né? E trouxe também
o trabalho do Júlio Canhada, em que ele mostra, no primeiro capítulo do seu livro O Discurso e a História, como que esse método foi aplicado, desenvolvido no ensino de filosofia no Brasil. Discuti a questão do paradoxal de pensar uma história filosófica da filosofia, contexto do Carlos Alberto Ribeiro de Moura, trouxe também algumas passagens do Hegel sobre a definição de cânone, e tentei conectar todas essas coisas numa certa imagem metodológica da história da filosofia, numa certa narrativa do que é a história da filosofia, e levantei alguns problemas críticos para essa leitura, né? Sobre o modo como ela toma como evidente a definição de texto, de argumento filosófico, como ela forja uma imagem muito limitada dos autores que compõem a história da filosofia. E, num segundo momento, a gente falou um pouco sobre a forma do ensaio, o uso da primeira pessoa na filosofia. Eu trouxe o exemplo de Montaigne e alguns outros textos também que abordam essa forma, como um contraponto à ideia de uma filosofia pensada de modo arquitetônico, sistemático, estrutural. E aí, o que eu queria fazer hoje é aprofundar essa discussão, trazendo outros exemplos, né, outros estudos de caso, de formas textuais e de autoras, né? E então a gente vai falar sobre duas coisas hoje: a forma da carta, como ela foi mobilizada, pelo menos em um caso específico da história da filosofia, que é o da filósofa seiscentista Elizabeth da Boêmia. E aí eu vou falar bastante sobre como a gente pode ler a história da filosofia nessa chave de gênero. E gênero, de novo, né, para recuperar uma duplicidade que eu sublinhei ontem. Quando eu falo gênero, eu estou falando ao mesmo tempo de forma textual e de identidade, como é que isso aparece na escrita. E, no segundo momento, eu vou passar um pouco mais para filosofia, literatura contemporânea, e aí vou experimentar um pouco mais essa segunda parte aqui. Ela é bem mais recente, né, tem a ver com pesquisas mais recentes que eu tenho feito sobre essa autora, difícil de definir se é uma filósofa, se é uma escritora, uma poeta, chamada Anne Carson. Está viva, né? É uma escritora canadense e que tem toda uma reflexão sobre a questão de gênero na história do pensamento e também uma experimentação na escrita, né, que eu acho interessante da gente recuperar. Então, tem aqui o plano da nossa discussão de hoje. Eu vou direto ao ponto, né, recuperando essa, não é bem uma categoria, né, mas essa classificação que eu trouxe a partir do texto da Jeanne-Marie Gagneban de formas literárias da filosofia, e vou falar diretamente sobre a carta, usando esse exemplo dessa filósofa do século XVII que debateu com a filosofia cartesiana e pensar como é que o cartesianismo se relacionava no século XVII com as mulheres que começaram a adentrar a paisagem filosófica naquele período, os usos que essa autora faz do discurso autobiográfico, e vou tentar ensaiar com vocês dois tipos de leitura, e aí recuperando essa topologia interno e externo, sobre a qual também falamos ontem, né? E que aparece nos textos do Guerrero, quando ele vai definir o método vertical e o método horizontal de ler a história da filosofia. Eu vou tentar mostrar como é possível ler esse texto, esse corpus de cartas, ensaiando metodologias diferentes, né? Em primeiro lugar, uma leitura que eu estou chamando mais de internalista, que vai se aprofundar na realidade do texto da correspondência, ou seja, nesse conjunto de quase 60 cartas que Elizabeth e Descartes trocam entre os anos de 1643 e 1649, até a morte de Descartes. Depois, uma leitura externa, ou seja, o que significaria, em termos mais determinados, trazer elementos exteriores a esse texto para compor uma leitura, uma interpretação. E quero fazer uma comparação metodológica, né, entre essas duas leituras e ver o que cada uma delas engendra como implicação teórica, consequência. E aí, na segunda parte, falar um pouco sobre Anne Carson, os textos, 2 artigos, ensaios críticos que ela tem
sobre a questão de gênero. Na história do pensamento ocidental, ela faz toda uma investigação arqueológica nesses 2 textos sobre a questão da voz feminina, como ela era recebida por esses autores da antiguidade clássica, sobretudo, mas não só, e o que ela vai chamar de poluição, né? Um ensaio sobre a poluição, como que o feminino esteve associado a uma certa ideia de poluição. Ela não vai falar nesses 2 textos sobre escrita, mas eu vou tentar usar as ideias dela para pensar a escrita, e para pensar, inclusive, o modo como essa escrita aparece em alguns textos mais poéticos e filosóficos dela, e o uso específico que ela vai fazer do autobiográfico. E aí, ontem eu disse que vocês podiam me interromper, eu também não tenho problema com isso, se vocês quiserem colocar questões ao longo da exposição, mas também vou procurar deixar um tempinho para a gente discutir no final, pelo menos uma meia hora, uns 20 minutos, tá bom? Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre ontem ou acrescentar alguma coisa antes da gente seguir. Então tá. Então vamos lá. Bom, então sobre essa questão da carta na filosofia, eu estou indo direto para a filosofia do século XVII. Curiosamente ou não, a carta, né, era uma forma autorizada de escrita e um lugar autorizado de discussão no século XVII, né? A gente pode pensar em vários exemplos. Ontem eu disse, mencionei o caso do próprio Descartes, que quando vai publicar as Meditações, né, que é talvez a sua principal obra, pede para que seu amigo Mersenne encaminhe essa obra para uma série de eruditos do período e solicita que esses pensadores intelectuais escrevam objeções ao seu texto através de cartas, né, ou seja, epistolarmente, e ele responde a essas objeções, e no segundo momento ele publica uma edição das Meditações com essas objeções e respostas, né? Além disso, a gente tem nas suas obras completas vários volumes que são dedicados, que aliás estão em curso de tradução, talvez saiam em breve. Quer dizer, ocupam, né, alguns tomos das suas obras completas, isso vale para Descartes, mas isso vale para uma série de outros autores do século XVII também. Leibniz tem uma correspondência muito prolífica, muito longa, e é comum, né, quando a gente lida com esse período da modernidade, ir até as cartas, em geral com essa expectativa metodológica de que as cartas vão iluminar, de alguma forma, aquilo que está dito na obra central, né? Ao mesmo tempo, se a gente começa a se aprofundar na literatura do período, a carta representa outra coisa, né? Ela é um lugar textual também reservado à literatura. Inclusive, no caso da produção feminina, né? Um exemplo clássico disso é a Madame de Sévigné, que é conhecida pela sua produção epistolar, as cartas que ela enviava para sua filha, embora ela não goze desse status de filósofa, né? Então, dá para dizer, e claro, né, a carta tem uma terceira dimensão, além de uma dimensão de discussão pública, filosófica, e uma dimensão de artística, a gente pode dizer, literária, uma dimensão muito cotidiana, que é o simples fato de trocar informações, né, um meio de comunicação. Então, daria para a gente dizer, eu sublinharia esse status duplo, né? A carta ela é ao mesmo tempo tem ao mesmo tempo esse lugar de confecção que é privado, ou seja, a carta ela é escrita em geral no ambiente doméstico, mas quando pensada e associada à filosofia, ela tem esse direcionamento que é público. E, além disso, ela permite que assuntos cotidianos, e aí vem a coisa importante, né, biográficos, sejam inseridos em grau de igualdade com a discussão filosófica. E ela termina por elaborar esse estilo múltiplo de fusão entre a teoria e a prática, né? E até assim, mesmo no caso dos filósofos canônicos, é muito comum a gente encontrar nas cartas momentos em que esses filósofos... A carta, no século XVII, ela tem todo um formalismo, né? Tem toda uma série de
fórmulas que precisam ser obedecidas para escrever uma carta. Existiam tratados, inclusive, sobre como escrever cartas nesse período. Mas, mesmo no caso dos filósofos, é muito comum encontrar um primeiro parágrafo introdutório, em que, às vezes, questões biográficas aparecem, e aí surge a questão filosófica e a carta termina. E, em geral, a gente, olhando para esse texto, tenderia a se concentrar, ignorar, né, os aspectos biográficos como não filosóficos ou extrafilosóficos e ir direto ao ponto, ou seja, ir direto ao argumento. Então, queria sublinhar isso, esse aspecto duplo da carta, porque isso é importante caso a gente queira repensar a metodologia e pensar como é que essas mulheres estavam se inserindo, então, na filosofia naquele período. Eu vou falar do exemplo de uma delas, que é a Elizabeth da Boêmia, mas outras faziam isso, e se corresponderam com alguns filósofos que já tinham, né, uma certa fama e que já representavam uma certa autoridade no cenário erudito da época. Então, vocês vejam como que isso aqui é interessante, né? Uma mulher que recebeu uma certa formação, né, não oficial, porque as mulheres não podiam acessar os espaços oficiais de formação, como a universidade, ou como as academias, né? Mas que recebeu, talvez, através de tutorias particulares, alguma formação que a permitisse escrever, por exemplo, escreveria cartas, porque é um tipo de texto que uma mulher pode escrever, está autorizada a escrever, e de uma maneira muito engenhosa, não estou dizendo que isso é plenamente voluntário ou premeditado, mas que isso de fato ocorreu, terminavam por usar esse lugar aceito e tensioná-lo, ou seja, transformá-lo numa ocasião de formação. Era o que Elizabeth da Boêmia fazia quando ela começou a se corresponder com Descartes em 1643, colocando um problema filosófico para ele, pelo qual ela ficou muito célebre, né, que é o famoso problema da interação entre a alma e o corpo. Então, tem uma certa estratégia aqui que tem a ver com, a gente pode pensar isso de modo geral, né, inclusive saindo um pouco assim do escopo da análise de escrita para pensar estratégias políticas mesmo, pensar uma certa ideia de emancipação num jogo aqui entre o que pode e não pode ser feito, o que pode, não pode ser dito, porque ainda existia um cenário de silenciamento de fundo, já que muitas outras coisas ela não poderia fazer, né? Como frequentar esses espaços ou escrever um tratado filosófico, mas ela poderia escrever cartas, né? Então, ela é como se essas autoras tomassem esse lugar autorizado e transformassem ele em outra coisa. Bom, sobre a questão de gênero e história da filosofia, né? No caso da filosofia cartesiana, enfim, dá para a gente abordar isso em muitas entradas, e que tem a ver com o projeto do cartesianismo enquanto filosofia, que foi uma filosofia, evidentemente, né, que se transformou em algo canônico e autorizado posteriormente, mas que ainda no século XVII viveu pelo menos um momento em que ela se estabeleceu como um pensamento não universitário, né, não escolástico. Descartes nunca foi professor universitário, e a sua filosofia ela foi proibida em algumas universidades, né, foi até certo ponto perseguida, e ela representava uma crítica à tradição. Se vocês lerem o discurso do método, por exemplo, nas primeiras partes, há um projeto ali de filosofia sendo elaborado, não só um método, né, as famosas 4 regras do método, mas quase que um projeto cultural, eu diria assim, sobre como escrever e pensar filosofia. Então, uma das coisas que Descartes faz no discurso do método é escrever e defender a escrita da filosofia em língua vulgar. Ele diz isso lá na 6ª parte do discurso, né, que ele prefere escrever em língua vulgar. Vocês sabem que até então a língua filosófica autorizada era o latim. Ele escreve em francês, pensando na circulação da sua obra e pensando no novo público
que ele gostaria de angariar e de persuadir com seu pensamento, né? Há passagens em que ele diz, e aí a gente tem de debater para pensar se isso é irônico ou não, em que ele gostaria que a sua filosofia fosse compreendida por todos, inclusive pelas mulheres. E aí, a ver se ele estava dizendo ali no sentido pejorativo ou não, né? O fato é que existiu um movimento forte de cartesianas, mulheres cartesianas no século XVII, e que a gente tem registro de pelo menos duas autoras com quem Descartes debateu diretamente, né? A Elizabeth da Boêmia, sobre a qual a gente vai falar, e a Cristina da Suécia. A gente tem algumas poucas cartas que ele trocou com ela, e as duas se colocando, a Cristina talvez mais, Elizabeth menos, mas em oposição a diversas das ideias cartesianas, né? Elas colocavam objeções e problemas ao seu pensamento. A imagem da Elizabeth é mobilizada textualmente na obra cartesiana, a ver se no sentido instrumentalizado ou não, numa passagem interessante de um prefácio, que é a carta prefácio aos princípios da filosofia, um texto de 44, se eu não estou enganado, 1644, Descartes escreve um prefácio para a tradução para o francês dessa obra, em que ele é uma carta prefácio, né? Aliás, é uma carta dedicatória, perdão, a carta prefácio é outro texto. Nessa carta dedicatória, ele dedica os princípios da filosofia a Elizabeth da Boêmia e afirma que ela foi a única que compreendeu toda a sua filosofia, a plenitude da sua filosofia, ou seja, tanto a parte metafísica quanto a parte física. Ele louva as suas virtudes morais, e há uma brevíssima passagem que ele parece sugerir e parece criticar a falta de acesso, a impossibilidade, né, de que as mulheres acessassem espaços formais de instrução. Mas é também a única passagem que eu me lembro assim, da obra cartesiana em que a questão do acesso à educação das mulheres, que era um debate importante do período, aparece. Né? E a gente pode pensar como é que era interessante para Descartes esse fundando essa nova filosofia anti-escolástica, em crítica aberta à ideia de erudição, em crítica aberta à tradição, né? A ideia de Descartes é pensar uma filosofia que se concentre apenas na razão e que prescinda, né, da necessidade de olhar para o passado, para Aristóteles, principalmente, né, tal como ele achava que a filosofia vinha sendo praticada até então, como uma longa justificativa da filosofia aristotélica. Ou seja, a mulher, né, que vinha adentrando esse cenário da filosofia representaria muito bem essa nova imagem da filosofia como alguém que estaria livre dos preconceitos da tradição, aberto ao exercício racional. Vocês conhecem também a célebre abertura do discurso do método, né? O bom senso é a coisa mais bem dividida do mundo. A princípio, então, todos os indivíduos, com bom senso ele quer dizer razão, todos os indivíduos, e aí incluindo as mulheres, são dotados de racionalidade. Dizer isso não é claro que ele não menciona o caso das mulheres especificamente, mas há uma abertura aí, e muitas dessas mulheres utilizaram isso, né, como uma espécie de estímulo à filosofia, já que elas podiam ser consideradas seres racionais, tanto quanto os homens. E eu digo isso porque não era algo evidente no cenário cultural, intelectual do período, né? Há uma discussão muito intensa chamada de querela das mulheres, pelo menos desde o século XIV, que debatia, entre outras coisas, se as mulheres são ou não seres racionais, né? Uma longa discussão pública, literária e filosófica nesse sentido, e há muita discussão sobre isso no próprio século XVII. Eu recomendo, nesse sentido, um texto que foi escrito com ideias cartesianas, chamado Igualdade entre os Dois Sexos, do filósofo e teólogo cartesiano François Poulain de la Barre. Está traduzido para o português num volume muito interessante, chamado Arqueofeminismos. É uma coletânea de textos, está publicado pela editora N-1, é
uma coletânea de textos do século XVII, do século XVIII, que defendem a igualdade de gênero, né? E esse filósofo vai publicar esse pequeno tratado, usando a crítica cartesiana aos preconceitos da tradição, a separação entre corpo e mente. Surpreendentemente, o Poulan vai dizer, se a alma é inteiramente diferente do corpo, então não há qualquer distinção corporal que interfira nas capacidades racionais. Logo, todos os seres humanos possuem uma alma idêntica, inclusive as mulheres, né? Então, ele usa um pouco essa distinção entre a alma e o corpo para argumentar a favor da igualdade entre todas as almas. E ele usa muitos outros argumentos cartesianos nesse sentido. É uma apropriação da filosofia cartesiana para pensar aspectos da sociedade, é bem interessante. Enfim, então tem várias derivas, né, do cartesianismo acontecendo nesse período. Uma deriva que a gente pode classificar como feminista, né? Claro que esse termo só surge depois, mas no mínimo proto-feminista, né, da filosofia cartesiana. Tanto nesses discursos a favor da igualdade de gênero, quanto das mulheres que viam no cartesianismo uma maneira de entrar na filosofia. Aqui eu trouxe só essa discussão na bibliografia, eu deixei algumas delas na pasta para vocês, esse predicado, né, cartesiano e cartesiana. E essa autora, Erika Harf, ela escreveu esse livro chamado Mulheres Cartesianas, muito interessante, em que ela sublinha as assimetrias importantes entre os termos, né? Enquanto usado no masculino, cartesiano refere-se a um discípulo de Descartes, no feminino, a uma espécie de anfitriã de salão. Os salões eram espaços muito importantes para o desenvolvimento da filosofia das mulheres, de novo brincando com essa coisa do espaço doméstico, né? Um espaço que elas poderiam frequentar e que elas transformavam num lugar de discussão literária e filosófica. E muitas vezes dizer no século XVII cartesiana no feminino tinha uma conotação pejorativa. Aí é uma discussão também muito longa que a gente pode fazer sobre as autoras preciosas, autoras que começaram a publicar romances, sobretudo no século XVII. Os exemplos mais proeminentes, né? Madeleine de Scudéry e Madame de Lafayette, e que foram acusadas de falta de modéstia, né? Então, as mulheres, quando tentam adentrar a cena pública de discussão, rompem com um predicado muito importante associado à subjetividade feminina do período, que é a modéstia, e a ideia de invisibilidade, né? De permanecer num certo circuito muito fechado do que pode ou não ser dito por uma mulher. Então, ela marca essa assimetria de gênero, que acontece nos textos, mas também nos espaços de sociabilidade, né? Os homens poderiam frequentar a academia e os salões, e a universidade, mas as mulheres apenas os salões. Os salões, eles representavam, então, um espaço em que as mulheres tinham voz, em situação igualitária em relação aos homens, né? Pelo menos no século XVII, depois o salão vai se transfigurando em outra coisa. Então, as cartesianas recusavam esse discurso do universal, avançando seus textos e ideias com gênero marcado. É isso que eu vou tentar defender aqui, o modo como Elizabeth da Boêmia vai avançar o seu pensamento, se colocando autobiograficamente, né, trazendo as suas próprias experiências em primeira pessoa para reflexão nas suas cartas. Essa discussão também poderia ser abordada de uma maneira mais profunda, vendo outros textos, tá? O principal biógrafo de Descartes fala sobre Elizabeth da Boêmia na biografia que ele escreve, a primeira biografia escrita sobre Descartes, que é o Adrien Beillet, e ele vai lá classificar a Elizabeth como essa expressão literal dele, né? A chefe das cartesianas do seu sexo. Vocês sabem que no século XVII, sexo quer dizer mulher. Eu acho sempre muito instrutivo isso, porque é como se os homens não tivessem sexo. Então, sexo era a palavra usada para marcar gênero feminino sempre, já que o masculino estaria associado ao universal e não precisaria ser mencionado o seu gênero. Então, essa classificação que ele dá aqui,
enfim, poderia ser elaborada aqui longamente, a chefe das cartesianas do seu sexo. Em primeiro lugar, ele coloca Elizabeth da Boêmia como uma mera discípula de Descartes, como se ela não tivesse um pensamento próprio, né? Então, ela pode até participar das discussões filosóficas desde que autorizada por uma figura masculina, ou seja, desde que reproduzindo a filosofia cartesiana. E eu acho bem interessante o fato de o gênero dela ser lembrado. Então, ela não é simplesmente a chefe das cartesianas, ou a chefe dos cartesianos. Ela é a chefe das cartesianas do seu sexo. Então, o fato dela partilhar desse gênero, né, é lembrado sempre. Né? Ela é sempre vista nesse sentido. E lembra muito, né, as discussões que a gente faz nas teorias feministas contemporâneas, pensando a questão do viés. Né? Toda vez que uma mulher fala, ela é lembrada da sua condição de gênero, como se ela não pudesse participar do logos ou da discussão intelectual sem que ela trouxesse sempre a sua marca de gênero. Né? E tudo isso no século XVII, acho que tem vários tensionamentos interessantes que a gente pode fazer aqui. Mas eu vou falar mais da questão da autobiografia, né? Então, Elizabeth da Boêmia, ela não publicou em vida. A história da publicação da sua obra é, por si, muito instrutiva. A primeira vez que a gente tem acesso às suas cartas é no século XIX, por iniciativa de um pesquisador chamado Fouché de Carrey, que publica a parte da correspondência que ela trocou com Descartes em 1789. Não me lembro agora a data exata, tá? Mas foi no século 1879, no século XIX, é isso. Porque Elizabeth recusou ser publicada, ela mesma, né? Então, ela não, a correspondência dela com Descartes não é a única coisa que ela escreveu, ela se correspondeu com outros personagens eruditos do período, mas definitivamente a sua correspondência com Descartes é a mais longa, é a mais aprofundada, e é a principal fonte para entender o seu pensamento. E aí, quando Descartes morre, né, em 1650, muito rapidamente, houve uma iniciativa de publicar os seus textos, a sua obra completa, e como ele sempre elogiou muito a Elizabeth e o seu contato com ela, os editores das obras completas procuraram Elizabeth para que ela cedesse a sua parte da correspondência para que fosse publicada. E ela recusou. E, enfim, a história da filosofia posterior não se interessou por esse texto e a gente só teve acesso a ele 2 séculos depois, né, em que esses textos foram efetivamente escritos. A correspondência dela com Descartes revela que ela tinha uma preferência por temas práticos. Então, se a gente fosse fazer uma descrição temática do conteúdo desses textos, a gente poderia dizer que há uma discussão moral, principalmente, e Elizabeth está muito interessada em entender como viver melhor, sobretudo porque ela tinha ela usa a expressão, né, para se autodesignar como melancólica. Parecia que ela estava enfrentando uma espécie de quadro depressivo no período. Então, ela tem muito interesse em pensar como viver melhor, como curar a sua doença. Então, a medicina entendida aqui no que é a medicina no século XVII, lhe interessava, e a política também. Então, há algumas cartas entre elas e Descartes em que eles discutem o príncipe de Maquiavel e pensam essa figura do soberano e o comportamento político de modo geral. É muito interessante como ela apresenta a correspondência entre eles. Começa em 1643, com isso que se convencionou chamar, né, na história da filosofia, como o problema da interação entre a mente e o corpo. Tem aqui embaixo, né, a citação em que ela coloca o problema para Descartes. Ao pedir-vos que me digais como é que a alma do homem, sendo uma mera substância pensante, pode determinar os espíritos do corpo a fazer ações voluntárias. Ou seja, se a alma é uma substância inteiramente pensante e o corpo uma substância inteiramente extensa, a princípio, para pensar
a determinação causal entre as duas substâncias, né, como é que a alma pode agir sobre o corpo e o corpo agir sobre a alma, a gente deveria supor alguma comunidade de essências, ou seja, a alma deveria ter algo em comum com o corpo para poder agir sobre ele. E o corpo deveria ter alguma coisa em comum com a alma para poder agir sobre ela, né? Se eu consigo, né, movimentar por um ato voluntário os objetos, é porque eu sou corpo e esse objeto é corpo também. E, na verdade, o que Descartes vai dizendo nas meditações é que não tem nada de comum entre essas duas substâncias. E aí ela coloca a pergunta muito legítima, né? Então, como é que você explica a interação e, mais especificamente, o movimento voluntário? Como é que, por um desejo, eu consigo fazer o meu corpo se movimentar? E, bom, se vocês conhecem essa discussão no caso da filosofia cartesiana, Descartes não consegue dar uma resposta muito boa. Enfim, tem lá toda a discussão que é mais complexa do que eu vou conseguir reproduzir aqui, mas a uma certa altura ele vai dizer não tem como compreender. Não tem como entender como é que a alma e o corpo são absolutamente distintas e mesmo assim interagem, mas que interagem, confia. É um pouco a resposta dele, né? Então ela ficou, se a gente em geral conhece, né, a Elizabeth da Boêmia, é um pouco a partir daí. E aí, bom, além disso, ela, como eu falei, se autoproclamava melancólica. Há uma certa... Isso tem a ver com esse discurso da modéstia feminina, sobre o qual eu falei. É muito comum que ela se descreva de uma maneira muito autodepreciativa, né? Por exemplo, que ela se afirmando como ignorante e intratável. E é muito comum que nas cartas ela manifeste uma consciência de gênero. Ela menciona as dificuldades que ela encontrava no fato de ser mulher para levar uma vida de estudos, né, uma vida dedicada à filosofia. E ela avançou em suas reflexões filosóficas autobiograficamente. Como? Aí eu selecionei 2 passagens interessantes nesse sentido. Vejam o que ela diz aqui nessa primeira citação. Ela está falando sobre a situação em que ela estava escrevendo uma carta para Descartes. Então, ela tinha viajado, né? Desde que estou aqui, tenho uma experiência bastante desagradável em relação a isso. Eu esperava aproveitar a estadia no campo, como tempo que empregaria no estudo. E encontro, sem comparação, menos tempo livre do que tinha em Haia, devido às diversões daqueles que não sabem o que fazer. E, embora seja muito injusto privar-me dos bens reais para lhes dar bens imaginários, sou obrigada a ceder às leis impertinentes da civilidade que estão estabelecidas, a fim de não arranjar inimigos. Desde que estou a escrever esta carta, eu fui interrompida mais de 7 vezes por visitas incômodas. Então, ela demonstra aqui nessa passagem a dificuldade que ela tinha para encontrar um tempo para estudar e até para escrever a carta. Ela é frequentemente interrompida pelas demandas dos outros, pelas regras da sociabilidade, da civilidade que a afastam do estudo. E, numa outra citação, ela diz assim, né, eles começam a discutir, sobretudo no ano de 1645, sobre essas questões morais. Descartes dá uma série de conselhos a Elizabeth no sentido de curar a sua melancolia, que se manifesta em sintomas físicos, né? Ela menciona o fato de estar sempre com febre, com tosse, e o Descartes associa isso à tristeza prolongada que ela sentia por conta da vida que ela levava, né? Uma vida, em primeiro lugar, afastada dos estudos, e uma vida turbulenta em termos da sua situação familiar, né? Porque ela vivia exilada. Eu não mencionei isso, ela vivia exilada na Holanda com a sua família. Então, diante, né, desses remédios que Descartes sugere a ela diz assim: isso leva-me a confessar sem vergonha que eu encontrei em mim todas as causas de erro que notais na vossa carta, e que ainda as não pude banir inteiramente, porque a vida que eu sou obrigada a levar não me deixa tempo disponível suficiente para adquirir um hábito de meditação segundo as vossas regras. Umas vezes os interesses da minha casa, que eu não devo negligenciar. Outras vezes as conversações e os comprazimentos que não posso evitar,
abatem-me tão pesadamente com desgosto ou tédio, este espírito débil, que ele fica durante um tempo considerável e inútil para qualquer outra coisa. Essas são passagens muito autobiográficas, né? Elizabeth está mencionando aqui a sua situação existencial. Se a gente adotasse uma certa maneira de ler essas cartas, eu acho que muito imediatamente a gente poderia olhar para essas passagens e dizer: bom, mas isso não é filosofia, né? Isso não tem tanto interesse filosófico, quanto tem, por exemplo, essa passagem aqui, em que ela aí sim estaria colocando uma objeção e um problema filosófico, que é o problema da interação e como explicar, né, a interação mente e corpo. Então, eu acho que há uma tendência a considerar passagens como essa, por conta do fato de serem autobiográficas, né, como acessórias, como laterais, diante das verdadeiras questões filosóficas, elas mesmas autorizadas por uma certa imagem da filosofia e por um certo conjunto de questões que a gente se acostumou a definir como filosóficas. Eu vou tentar defender, então, que dirigir o olhar para aquilo que é, a princípio, acessório, pode gerar questões e articulações pouco imediatas, para a gente dizer coisas que podem ser definidas como igualmente filosóficas. Então, por exemplo, né, numa leitura de gênero, essas passagens aqui dizem muito sobre a questão da dificuldade de estudo, né, relacionada, por exemplo, à tarefa do cuidado, né, Elizabeth, que é uma outra discussão que a gente menciona muito também nas discussões feministas contemporâneas, né, o modo como é exigido das mulheres o desempenho dessas tarefas domésticas, das tarefas de cuidado em relação à família e aos demais, e como que isso retira um tempo de estudo. Por exemplo, aqui, ela foi interrompida várias vezes no momento em que ela estava se dedicando a isso, né? E na segunda passagem, é muito interessante como ela marca uma simetria em relação às condições materiais, existenciais, entre ela e Descartes, né? Ou seja, como se ela dissesse assim: bom, você está me indicando o uso desses remédios, dessas terapias racionais, que tem a ver com o estudo, mas eu não tenho a mesma vida que você. Eu não tenho o mesmo tempo que você tem para estudar. A vida que eu levo não me permite meditar segundo as vossas regras, né? E aí eu tentei descrever isso aqui no final, né, nesses dois pontos de duas formas, né, pensando ainda na questão metodológica. Desenvolver, a gente falou um pouco sobre isso ontem nas perguntas, uma espécie de metodologia a posteriori, né? Deixar com que o contato com o texto desenvolva ele mesmo, nos ajude a desenvolver os procedimentos de leitura, ao invés de chegar com uma metodologia a priori e fazer o texto se conformar a essa metodologia. Porque se a gente chega com um olhar mais viciado e determinado em relação ao que é uma questão filosófica, por exemplo, a questão da mente e do corpo, a gente vai olhar para isso aqui, como eu disse, e não vai achar nada, né? Inclusive, as primeiras vezes em que eu li essa correspondência, eu me colocava essa questão: bom, mas será que não tem nada de filosófico aqui, então? E, na verdade, a gente precisa, o problema está no olhar, né? Como que eu quero olhar para esse texto? O que está me interessando? Que recorte eu quero fazer olhando para esse texto? E isso eu estou chamando de uma espécie de metodologia mais a posteriori do que a priori. E uma espécie de topologia da leitura, ou seja, pensar como há uma escolha, definindo o que pertence ou não ao texto, o que é acessório, o que é central, e o que coordena o seu dentro e o seu fora, né? As questões autobiográficas, por exemplo, aqui, tal como elas aparecem e são convocadas pelo texto. E aí, outras passagens, né, em que e aí falando mais diretamente da questão de gênero. Vejam o que Elizabeth diz. São passagens um pouco misteriosas até. Ela afirma que tem um corpo imbuído de uma grande parte das fraquezas do meu sexo, que se ressente muito facilmente das aflições da alma e não tem a força para se reconciliar com ela, sendo de um temperamento sujeito às obstruções e ficando numa atmosfera que contribui muito para isso.
Não é um pouco misterioso o que ela quer dizer com esse fraquezas do meu sexo. Uma outra passagem, ela menciona a maldição do meu sexo, e aí tem toda uma bibliografia que está mobilizada para entender o que ela quer dizer com isso. O que me interessa aqui é mostrar como, para além do fato, né, dela se colocar autobiograficamente na carta, ela se coloca do ponto de vista do seu lugar de gênero, ela enuncia essas questões de um lugar de gênero, nessas passagens ela demonstra estar muito consciente disso. E uma outra passagem muito interessante, que é quando ela se correspondeu com outras filósofas também, né? E quando Descartes vai visitar essa outra filósofa, Cristina, ela louva essa autora, essa pensadora, por ter livrado o nosso sexo da imputação de imbecilidade e fraqueza. Então ela diz sobre a Cristina que ela era uma pessoa tão acabada que livrou o nosso sexo da imputação de imbecilidade e de fraqueza que os senhores pedantes lhe costumavam dar. Aí, enfim, teria que mobilizar outras coisas para entender essa ideia dos pedantes, mas ela parece estar se referindo a uma discussão que acontecia na cena pública francesa da época sobre a querela dos antigos e modernos, né? É uma querela principalmente literária e que discutia como se relacionar com a tradição, se a poesia deveria recorrer aos signos antigos, ou se ela deveria ser uma poesia feita naquele século, né? E essa querela dos antigos contra os modernos acabava sendo atravessada pela querela das mulheres, sobre a qual eu mencionei, da qual eu falei no começo, né? Então, a posição moderna era pró-inclusão das mulheres, na literatura, sobretudo, e a posição antiga tinha uma visão muito pejorativa, muito depreciativa em relação às mulheres, né? E aí parece que quando ela fala dos pedantes, ela está se referindo a essa figura do acadêmico e a esses homens, principalmente literatos, que tinham essa posição em relação à entrada das mulheres no discurso intelectual. E ela diz, né, muito interessante essa passagem, porque também dialoga com aquilo que ela menciona sobre não ter tempo, não dispor de tempo para se dedicar à filosofia. Ela diz que admira o fato dessa filósofa ser capaz de aplicar-se no estudo e também aos cuidados de seu reino, duas ocupações tão diferentes que exigem cada uma delas uma pessoa inteira. Bom, aí eu queria tentar ensaiar com vocês duas leituras diferentes, com preocupações distintas, para a gente pensar a posição de cada um desses autores na correspondência, né? Enfim, a carta tem essa particularidade de ser um texto polifônico. E dá para a gente se concentrar só na posição cartesiana, que é a estratégia mais comum, e o que tem sido feito por uma literatura secundária mais recente, tentar retirar a posição de Elizabeth, né? Então, pensando mais do lado cartesiano da correspondência, né? Eu disse a vocês, então, que Elizabeth coloca esse problema, como explicar a conexão entre a alma e o corpo, e a resposta que Descartes vai dar é essa teoria das noções primitivas. Então, ele vai dizer que nós temos muitas, né, noções primitivas, mas que três são as principais, né? Além da noção de ser, de número, de substância, a noção primitiva de pensamento, a noção primitiva de extensão e a noção primitiva de união, que são como que noções inatas, né? Cada uma dessas noções exige de nós um aparato cognitivo diferente e engendra ciências diversas. Então, a noção primitiva de pensamento exige o intelecto puro, o entendimento puro, e é a partir dela que a gente faz metafísica. A de extensão, a imaginação, principalmente a imaginação, que envolve o corpo e a alma, né? E que vai gerar a física. E quando ele vai falar da união, da noção primitiva de união, de maneira muito interessante, ele não menciona nenhuma ciência. Então, vejam, o trecho ele é todo construído num paralelismo, em que para cada noção primitiva ele apresenta o aparato cognitivo necessário e apresenta a ciência. Quando ele vai falar da união, ele muda isso.
Aí tem aqui o trecho completo, né? Os pensamentos metafísicos que exercitam o entendimento puro servem para nos tornar familiar a noção de alma. O estudo das matemáticas, que exercita principalmente a imaginação na consideração das figuras e dos movimentos, não costuma formar noções do corpo bem distintas. Aí ele vai falar da união agora. E, enfim, usando somente a vida e as conversações comuns, e abstendo-se de meditar e de estudar as coisas que exercitam a imaginação, é que se aprende a conceber a união da alma com o corpo. Então, é na vida e nas conversações comuns que a gente exercita essa noção primitiva de união e que a gente compreende a união da alma com o corpo, e não parece que não tem ciência para ela, porque, na verdade, a gente precisa se abster de meditar e de estudar as coisas que exercitam a imaginação. Então, a noção primitiva de união é aprendida na vida e nas conversações ordinárias, não produz qualquer ciência. A primeira vez que eu li isso, não sei o que vocês pensam disso, mas quando ele disse assim, somente a vida e as conversações comuns, a primeira coisa que eu pensei foi na carta, né? Na forma da carta. A carta é esse lugar que permite, diferentemente de um tratado metafísico concebido nesse modelo tradicional, que a vida apareça. Vejam que Elizabeth fala, Descartes, ele mesmo também usa exemplos autobiográficos para argumentar com ela, ele fala da sua própria história. E é a forma dialógica, né? A forma do diálogo, as conversações comuns. Então, eu acho que daria para a gente, articulando essa questão do gênero textual com uma teoria internamente cartesiana, levantar essa hipótese, né? De que a carta permite o registro das experiências em primeira pessoa, como um tratado filosófico não parece permitir, centradas nessa abordagem da vida e das conversações ordinárias, colocando dois indivíduos em diálogo. Então, a carta tem um aspecto, ou pode ter um aspecto autobiográfico e dialógico. O seu ponto de vista, não estou dizendo que a carta é obrigatoriamente isso, mas que ela pode ser isso e que a correspondência Descartes e Elizabeth é isso. É aquele da união da alma com o corpo, refletindo sobre as suas próprias experiências. Aí, tentando criar assim um argumento só com conceitos cartesianos que aparecem em outros momentos da sua filosofia, né? Então, vejam. Quando a gente pensa numa metáfora importante da filosofia cartesiana, que é a metáfora da árvore da filosofia, né? Provavelmente vocês conhecem essa metáfora. Eu coloquei o trecho dela aqui, em que Descartes diz que toda filosofia é como uma grande árvore, as raízes são a metafísica, o tronco é a física, e os galhos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais, a saber, a medicina, a mecânica e a moral. Falo da mais alta e perfeita moral, que, pressupondo um completo conhecimento das outras ciências, é o último grau de sabedoria. Então, a gente tem nas raízes, né, a metafísica, envolvendo esse estudo da alma apenas, a física, o estudo do corpo apenas, e os frutos dessas ciências, que são essas três outras ciências, medicina, mecânica e moral, que devem envolver um conhecimento pleno da alma e um conhecimento pleno do corpo. E aí parece que a gente está saindo, então, se a gente fosse fazer uma comparação com a teoria das noções primitivas, né? Da passagem da alma, corpo e união da alma com o corpo. E, de fato, né, parece que para pensar uma medicina e uma moral, a gente não pode falar só da alma ou só do corpo, a gente precisa falar da existência concreta do ser humano, e essa existência concreta do ser humano é a existência enquanto alma e corpo, né? Não só enquanto alma apenas ou corpo apenas. E aí todo o problema é, né? Descartes não parece ter elaborado essa filosofia moral e nem a sua medicina, como ele afirma nessa passagem que era o seu projeto. Haveria um fim prático da filosofia cartesiana que parece que não foi atingido. Bom, a gente tem um texto de Descartes chamado Paixões da Alma, em que ele lida com as paixões humanas, os sentimentos humanos, que parece ser o texto mais em que ele chegou mais perto disso. Mas lá,
E aí tem um artigo muito interessante de um comentador nesse sentido. Vejam, a ciência, para Descartes, ela tem de se estabelecer a partir de ideias claras e distintas. E é possível ter ideias claras e distintas só da alma, e é possível ter ideias claras e distintas só do corpo. Mas, e ele diz isso em várias passagens da obra dele, né? Não dá para ter ideias claras e distintas da alma e do corpo juntos. E nesse texto sobre as paixões da alma, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que Descartes tenta o tempo todo falar sobre como as paixões, como a alma se comporta quando ela está apaixonada, né? Quando ela é alvo de paixões, e como é que o corpo se comporta quando ele está apaixonado, né? Quando ele sofre o efeito das paixões. E parece que fica faltando entender esse ponto de vista do composto, da alma e corpo, né? Então vejam como que há uma situação paradoxal e talvez até trágica da filosofia cartesiana, que é aquele momento que deveria ser o momento em que ele conclui o seu projeto filosófico prático, apresentando a sua mais alta e perfeita moral, os frutos da sua filosofia, foi quase que impossibilitado pelas próprias exigências que ele colocou para a sua filosofia, né? Que é, afinal, essa distinção entre a alma e o corpo. Né? Ele separou as duas coisas para ter uma definição rigorosa só da alma, né? Ideias claras e distintas só da alma e ideias claras e distintas só do corpo, e no momento de unir, ele se viu diante de um problema. E é o problema que a Elizabeth está colocando. A gente pode até pensar que, assim, não à toa a correspondência, é quase como se o primeiro tema da correspondência anunciasse as discussões posteriores, porque eles começam falando da união. E tudo que vai vir depois são discussões que se colocam do ponto de vista da união. Como viver bem, como pensar a política, né? Como curar o corpo com a alma. Tudo isso aparece ali na discussão dos dois. Então, o paradoxo diferentemente da abordagem que ele faz sobre as paixões humanas, né? Que é uma abordagem reducionista, ou seja, desmembrando as paixões em partes separadas, parece que na correspondência com Elizabeth há um aprofundamento da discussão moral, permitido pela própria forma do texto, a vida e as conversações comuns. Então, a união ela pode ser tratada plenamente, ora, mas ela não pode ser científica, né? E aí ela tem que ser uma outra coisa, né? Ela tem de aderir a um registro que é extracientífico, digamos assim. A condição para se fazer ciência parece ser a condição da separação entre essas duas substâncias. Então, isso é uma leitura, assim, uma interpretação, é óbvio, né? Que eu tentei apresentar. Vejam, né? Eu estou menos interessada em convencer vocês dessa leitura, mas mostrar como é possível fazer uma leitura articulando só ideias cartesianas, então uma leitura meio internalista, ela não é uma leitura estrutural, mas ela é uma leitura internalista, e a forma do texto, né? Então, isso é uma maneira de proceder metodologicamente. Uma outra maneira de proceder metodologicamente seria, por exemplo, situar a moral cartesiana no pensamento moral mais amplo do século XVII. E isso já foi feito por várias pessoas, né? Associando a ideia de cartesianismo e de heroísmo. Então, se a gente vai na produção literária do século XVII, que era uma produção principalmente dramática, né, poética, o teatro tem um lugar muito central na literatura. A forma do romance está nascendo nesse período, inclusive são as mulheres que, eu ia dizer inventam, mas é uma palavra meio forte, mas quem escrevia romances no século XVII eram as mulheres. E é claro que o romance, por causa disso, por causa de outras coisas, era muito mal visto como literatura. A forma do romance era considerada uma forma menor de literatura, em comparação com o teatro, por exemplo, né? E aí tem esse autor, que é o Pierre Corneille, nessa peça de 1637, em que ele apresenta uma espécie de moral de fundo associada ao ideal de heroísmo, né? Então, a ideia de afirmação soberana da própria razão e da própria vontade, e o emprego da razão como a capacidade de resistência individual aos acontecimentos enviados pela fortuna.
Existem vários comentadores que insistiram nessa analogia entre o cartesianismo e o heroísmo corneliano. Inclusive, um filósofo brasileiro já falecido, Vinícius Figueiredo, que até a professora Débora mencionou ontem, no livro dele de 2021 chamado A Paixão da Igualdade. O primeiro capítulo é só sobre essa analogia entre Descartes e a literatura seiscentista, né? Então, é uma moral de destacamento através da afirmação da força da própria razão, né? O teatro, ele é muitas vezes mobilizado por Descartes duplamente, como uma espécie de metáfora para pensar a terapia das paixões. O indivíduo, ele tem de se olhar como se ele tivesse num teatro, né? Olhar para a sua própria vida passional como ele olha uma peça de teatro. E, além disso, tem essa analogia mais profunda, digamos assim, que tem a ver com o poder de afirmação da própria razão e a razão soberana diante dos acontecimentos exteriores, né, dos acontecimentos da fortuna. Elizabeth reage na correspondência a essa teoria de Descartes, né? E eu vou tentar mostrar que ela reage a ela através da sua melancolia. Desde as primeiras cartas, ela assume, então, essa condição de melancólica, que, enfim, é também um topos, né, tradicional desde a antiguidade, a figura do melancólico. E o que ela vai fazer de maneira muito interessante é desconfiar do poder da razão, né? Então, ela está sempre afirmando para Descartes que ela ouve os remédios que ele sugere, mas que isso não tem funcionado para o caso dela. Ela afirma a Descartes, então, que as suas cartas lhe servem sempre de antídoto contra a melancolia. Parece que tem uma relação com a escrita, que é importante. No caso da Elizabeth, também não é plenamente inédita, né? Mas pensar a escrita como uma terapia contra a melancolia. E ela menciona que esses remédios, né, aplicados em conjunto com outros remédios físicos, ajuda, só que temporariamente, faz com que seu espírito se torne temporariamente menos melancólico, né? E parece, então, que o que Elizabeth afirma e a sua objeção a esse heroísmo da razão, digamos assim, é principalmente aos pressupostos, em primeiro lugar, internalista, a ideia de que é apenas por um princípio interno que eu consigo vencer a melancolia, e universalista, né? A ideia de que esse princípio vale igualmente para todos da terapia moral cartesiana. Ela vai, então, confrontar Descartes e o seu vago heroísmo com a sua singularidade, né? Então, do ponto de vista da sua existência autobiográfica e da sua condição mesma de melancólica. E aí, essa passagem que eu acho bem representativa disso, ela diz o seguinte: há doenças que tiram completamente o poder de raciocinar e, por conseguinte, o de gozar de uma satisfação razoável. E há outras que diminuem a força e impedem de seguir as máximas que o bom senso terá forjado e que tornam o homem mais moderado suscetível de se deixar levar pelas suas paixões e menos capaz de se libertar dos acidentes da fortuna que requerem uma resolução pronta. Então, ela marca essa simetria, né? Assim como seu tempo não é o mesmo, tampouco as suas obrigações com seus familiares, de modo em que a sua razão tem inimigos distintos a enfrentar e que a fazem adoecer. Então, estou tentando defender aqui com vocês que há uma crítica a esse internalismo moral cartesiano, que a gente compreende, principalmente se a gente faz esse exercício analógico, né, de conectar cartesianismo e heroísmo, né, e positivamente o desenvolvimento de uma outra moral, no caso da Elizabeth, que é mais externa, que tenta dar uma ênfase às condições materiais, às condições existenciais, para que o exercício da razão seja garantido. A razão não pode existir em abstrato, né? Ela precisa estar numa certa condição de bom exercício. E, quer dizer, ela manifesta, então, uma desconfiança a esse otimismo da razão que Descartes parece ter, a partir da sua vivência como melancólica.
Tem alguns comentadores, eu coloquei aqui, se eu não me engano, eu deixei na pasta também, que discutem isso de outra maneira, sabe, com outras metodologias, e que defendem também essa ideia de um externalismo moral de Elizabeth, né, sem fazer essa associação que eu estou propondo aqui, que é com a melancolia ou com a literatura do período. Eu recomendo a vocês uma dissertação que foi escrita por Lore Suzano, que é só sobre isso, né, o diálogo Descartes e Elizabeth diante da literatura do período, e essas duas maneiras de pensar a vida, a moralidade, articulando as questões de escrita também. Tem uma citação da Lore que eu queria ler aqui, né? Então, para Descartes, o contentamento depende exclusivamente de algo interno, uso da razão e a determinação de seguir sempre seus conselhos. Elizabeth, por outro lado, não considera que podemos fazer uso da vontade de forma livre e restrita. Para ela, a alma, que está intimamente ligada ao corpo, não é autônoma e, portanto, é afetada pelos estados do corpo, sejam eles internos ou motivados pelas circunstâncias externas, como o clima, o ambiente em que se vive e os demais acidentes que se manifestam em uma vida ativa. Aqui tem um texto meu em que eu tentei defender isso também, e basicamente a ideia é pensar como Elizabeth se configura como filósofa, não apesar da sua melancolia, mas através da sua melancolia, como se esse olhar melancólico, que é, como eu disse, né, autobiográfico, corporificado, a faz reagir, e não apenas reagir à filosofia cartesiana, mas propor uma alternativa à sua moralidade. Bom, aí queria fechar todo esse arco com algumas ideias, né? Fazer um exercício um pouco comparativo aqui. Então, a gente trabalhou com o mesmo corpus textual, esse conjunto de cartas, né? Com metodologias de leitura diversas. Uma certa metodologia mais internalista, que considera apenas a realidade imanente do texto e que conecta, ou pelo menos de uma certa doutrina, de uma certa filosofia, e que vai tentando construir uma interpretação conectando passagens com ideias do mesmo autor dispostas em outros momentos da sua obra. Essa leitura ela é mais aparentada ao método guerrutiano que eu apresentei ontem, embora ela não seja plenamente estrutural. É uma história da filosofia feita verticalmente, né, que considera as doutrinas do ponto de vista da sua elaboração conceitual. Bem, eu tentei mostrar, então, que é possível avançar uma leitura horizontal, considerando as articulações aparentemente externas desse texto com outros textos, né? E que ela não vai deixar de ser filosófica por ser horizontal, né? Que esse era o pressuposto da metodologia ou do modo como Guerrero pensava a metodologia horizontal, que ela não seria filosófica, mas só histórica. Então, nessa leitura horizontal, eu insisti nesses aspectos estilísticos, conectados à forma de exposição do texto, e recorri a elementos supostamente exteriores na composição da interpretação, no mesmo exercício questionando, né, o quanto isso está dentro e fora do texto. E aí essa sugestão, os limites entre o dentro e o fora do texto não são evidentes, mas também construídos. E a ideia de que o olhar metodológico condiciona os temas, os argumentos e as demais articulações conceituais que a gente vai considerar como irrelevante ou como significativo na interpretação. Então, se eu estou preocupada em fazer uma descrição desse texto do ponto de vista da filosofia cartesiana, da sua discussão moral, bom, a teoria das noções primitivas pode ser considerada central. Mas se eu quero pensar, por exemplo, as articulações de gênero, a questão moral da literatura do período, né, esse corpus ele é enriquecido. E eu concluí outras coisas, né? Eu cheguei a outras ideias, a outras hipóteses, modificando a minha metodologia. Eu acredito, também, enfim, tem pessoas que vão proceder de outra maneira, mas que para avançar uma leitura mais inclusiva da história da filosofia e pensar Elizabeth como uma filósofa detentora de ideias próprias, a gente precisa apostar em metodologias alternativas. E a sugestão é que talvez isso valha também para outras autoras e outros autores que ocupam uma posição marginal na história da filosofia.
Bom, isso... Acho que o tempo está bom. Essa era a primeira parte do que eu queria discutir com vocês. Agora eu vou fugir um pouco da história da filosofia e dizer coisas mais recentes. Tudo isso aqui é hiper recente, né? Acho que é até a primeira vez que eu estou falando da Anne Carson em contexto acadêmico. Bom, a Anne Carson é uma escritora que está viva ainda, nascida em 1950, que tem uma produção muito interessante, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho dela, ela vem sendo traduzida para o português recentemente. Tem aqui 2 livros dela, né? Esse aqui saiu esse ano, Vidro, Ironia e Deus, embora seja um texto de 1995. E aqui, eu nem sei onde está a câmera, e esse outro aqui, que é uma reunião de ensaios, publicado em 23, se eu não me engano. Isso, que traduzido em 2023. O primeiro, esse aqui pela 34, e esse aqui pela Relicário. Bom, a Anne Carson, ela é helenista de formação, tradutora e professora de grego, e é como ela gosta de ser referida. Se vocês forem ver as biografias, né, as mini-biografias que aparecem sobre a Carson nos livros, né, dela, é sempre uma coisa brevíssima, e que, curiosamente, parece não fazer muito jus à produção que ela já tem, né, que articula a literatura e a filosofia ocidentais em textos que dificilmente a gente consegue dizer se são só teóricos ou só literários. Ela é marcada por essa interdisciplinaridade como método, falamos da interdisciplinaridade ontem, e ela ocupa esse lugar, ou esse intralugar suspenso entre um trabalho que é, ao mesmo tempo, acadêmico, técnico, e um trabalho que é extra-acadêmico. E ocupando esse lugar um pouco da intrusa. A intrusa no meio acadêmico, mas também a intrusa no meio poético, artístico, né? E aqui, bom, há uma tentativa de enquadrar formalmente a sua obra nessa chave do ensaio lírico. Ela tem uma produção de tradução que é muito ativa e uma característica que é a apropriação de autoras e autores. Aqui tem uma citação da Irene Castro, que escreveu lá para a Enciclopédia Mulheres na Filosofia, um verbete muito legal apresentando a vida e a obra da Anne Carson. E eu chamo a atenção aqui porque ela diz, né, ela tem uma produção que não se conforma aos gêneros literários ou às disciplinas estabelecidas. E que tem como característica na sua obra tratar frequentemente da identidade de gênero, em particular da feminilidade, como um problema, jogando com a troca de papéis e pontos de vista entre figuras masculinas e femininas. Pensando um pouco no trabalho mais teórico da Carson, né? Ela não adere diretamente a esse ponto de vista autobiográfico, isso é mais um problema do seu texto, e nem a questão de gênero me parece tão imediata assim na sua obra. Mas ela tem 2 textos que me interessam particularmente, em que ela faz uma investigação arqueológica sobre a questão do aparecimento do feminino nas produções da antiguidade, sobretudo, né? Então, esses 2 ensaios aí, Desejo e Sujeira, ensaio sobre a fenomenologia da poluição feminina na antiguidade, e um texto de 1995, O Gênero do Som. Os 2 estão traduzidos, né? Estão disponíveis nesses livros que eu mostrei para vocês. Então, eles fazem uma investigação de fontes da antiguidade em torno do problema da poluição feminina. Ela tem uma definição de poluição como matéria fora de lugar. Já já eu vou explicar isso em mais detalhes. E o modo como, nos textos, né, nos registros da antiguidade, a própria voz feminina era descrita a partir de seu caráter incômodo. O que ela identifica, os 2 textos eles têm uma hipótese parecida, né, apesar de irem... Tem algumas fontes que são comuns, mas também outras mais específicas, é que o que o feminino ou a mulher operaria, segundo essas fontes, é uma exteriorização desautorizada de uma interioridade que deveria permanecer contida.
Então, no texto sobre a poluição feminina, por exemplo, ela mostra como, em Aristóteles e em outras fontes, a mulher é classificada como uma entidade líquida e sem forma. E o líquido e sem forma, ele produz secreções, né, descontroladas, desregramentos descontrolados. E a mesma coisa sobre o som. O som estridente da voz feminina que revela demasiadamente a sua condição oculta e manifesta de uma maneira que não deveria manifestar a sua própria intimidade. A hipótese geral dela, então, é que a mulher é frequentemente associada à incapacidade de controlar os seus próprios limites, as suas próprias fronteiras, operando uma transgressão dessas fronteiras bem estabelecidas, tanto as fronteiras do poder quanto as fronteiras do logos, né, da linguagem. Aqui duas citações desses textos, né? Uma do texto sobre a poluição e o outro do texto sobre o som. Então vejam o que ela diz. A legislação de Solon é apenas um exemplo bem divulgado de um complexo leque de restrições sobre os movimentos, as roupas e as ações das mulheres, sobre os espaços, gestos e vestes nos quais elas viviam. Uma resolução parecida orienta todas essas restrições. Já que a mulher não limita a si mesma, é preciso lhe impor limites. Aristóteles sustenta que a celebrada virtude grega do autocontrole, a sofrosine, precisa ser definido de modos diferentes para homens e mulheres. Então, o autocontrole masculino consiste na resistência aos excessos, com bases racionais, e a sofrosine feminina, a obediência e a submissão ao controle dos outros. Porque a mulher é líquida e sem forma, então ela se espalha para todos os lugares, então ela precisa ser controlada, né? E lá no texto sobre o som, as mulheres da literatura clássica são uma espécie dada ao fluxo desordenado e descontrolado de sons. As mulheres gritam, lamentam, soluçam, emitem clamores estridentes, gargalhadas altas, gritos de dor e de prazer e erupções, de emoção crua em geral. Quando um homem permite que as suas emoções do momento cheguem à boca e saiam pela língua, ele é, portanto, feminizado, como Héracles no final das Traquínias, que agoniza ao se ver soluçando feito uma menina. Antes eu costumava seguir meu caminho difícil sem um gemido, mas agora na dor me revelo uma mulher. A Carson tem uma hipótese muito interessante, né? Ela vai dizer que a marcação de gênero, então, é associada com a exposição excessiva de si, através dessa espécie de tagarelice das mulheres, do som mesmo da sua voz, é possível acessar os seus estados internos, as suas emoções, o seu caráter e a sua condição física. Então, essa ideia de que tem uma topologia, de novo a questão dos lugares, né, do interno e do externo, tensa do feminino, que exterioriza uma interioridade proibida, que transgride, que manifesta descontrole, que é um fora do lugar e que está o tempo todo questionando esses limites. Portanto, quando uma mulher fala, ela é sempre íntima, né? Ela é sempre escandalosamente íntima. Aí a conclusão dela, a mulher é aquela criatura que coloca o interior no exterior, que não consegue controlar a exposição dos seus estados internos. Através de projeções e vazamentos de todos os tipos, somáticos, vocais, emocionais, sexuais, as mulheres expõem ou usam o que deveria ser mantido do lado de dentro. Deixam escapar uma tradução direta do que deveria ser formulado indiretamente. Então, é essa passagem aqui que me interessa, né? O som, ela está falando do som de modo geral, né? O som como uma espécie de autobiografia. Ele tem um interior privado, mas uma trajetória pública. E a tarefa dessa cultura patriarcal, segundo os textos que ela analisou, seria a censura dessas projeções, né? Dividindo a humanidade em duas espécies, aqueles que conseguem censurar as suas projeções e aqueles que não conseguem, que devem ser censurados pelos outros. E aí é muito interessante como ela faz essa passagem do feminino para o autobiográfico, né? Quando uma mulher fala, ela expõe a si própria autobiograficamente, segundo essas fontes. Aí tem duas sugestões que eu queria fazer, refletindo sobre esses textos. É claro que
tensionando e me apropriando desses dois textos da Carson, tem um problema evidente, né, que ela não está falando dos textos especificamente, mas do aparecimento do feminino em som e em matéria, e eu estou tentando trazer isso para pensar linguagem, para pensar escrita, né, como é que isso se traduz nos textos produzidos por mulheres. E no modo como a história da filosofia lidou com esse problema da voz feminina no texto, né? Enfim, daria para fazer todo um recorte, eu tentei fazer isso num outro texto que eu não trouxe aqui, sobre o modo como a gente vê na história da filosofia essa recusa à ideia de tagarelice. A tagarelice é vista como um falar desautorizado, desmedido, excessivo, escandaloso, íntimo, muitas vezes, né? Isso aparece em várias fontes, inclusive da filosofia moderna, no Spinoza, no Descartes, etc. Não caberia fazer esse exercício genealógico aqui, e eu estou usando esses textos da Carson para construir esse ponto. Mas, e aí, pensando na duplicidade das questões de gênero, né? Se não haveria, então, uma associação implícita entre o autobiográfico e o feminino na filosofia. Queria também ouvir vocês sobre isso, né? Feminino entendido nesse sentido de transgressão dos limites. Ou seja, nessa tentativa de controle do autobiográfico, uma espécie de pressuposto misógino. Esse é um ponto. Depois, uma proposta mais positiva, que é a seguinte, né? Se esse expediente, que na cultura clássica, segundo a Anne Carson, foi associado ao feminino, né, como tensionamento dos limites do logos, poderia ser perseguido positivamente, como um questionamento ativo dos gêneros textuais. Ou seja, fazer uma filosofia interdisciplinar e múltipla em termos de gênero não poderia ser vista, né? A transgressão das fronteiras e a ocupação desse entrelugar não poderia ser buscado enquanto uma posição epistêmica, eu diria, posição de escrita na filosofia também. E aí, só para fechar, então, a discussão sobre a Carson, isso foi uma primeira parte que eu tentei usar e me apropriar da questão mais teórica dela, né, das investigações arqueológicas que ela faz. Mas daria para pensar a Carson, eu acho, também na sua produção mais poética, né, em que ela não se explica mais conceitualmente, ou pelo menos não dessa mesma forma. Nos usos interessantes que eu acho que ela faz da autobiografia nos seus textos, né? Então, como eu disse, né, esse sentido do feminino como transgressão de limites é algo que aparece, eu acredito, na sua própria obra, que está o tempo todo questionando as fronteiras do trabalho acadêmico e da elaboração poética. Alguns comentadores, então, têm procurado usar essa classificação de ensaio lírico para classificar a sua obra. O ensaio lírico ocuparia um meio termo entre a densidade da forma lírica e o interesse pela elaboração dos acontecimentos do ensaio, né, sobre o qual falamos ontem, conectados pelo uso do eu. Tem aqui uma citação em que a ideia de ensaio lírico é apresentada, né? Esses ensaios poéticos ou poemas ensaísticos conferem primazia à elaboração artística em detrimento da transmissão de informações. Abdicam da linearidade narrativa, da lógica discursiva e da arte da persuasão em favor de uma meditação idiosincrática. O ensaio lírico participa do poema por sua densidade e configuração formal, por sua destilação de ideias e pela musicalidade da linguagem, mas participa do ensaio por sua gravidade, por seu desejo explícito de lidar com os fatos, fundindo sua fidelidade ao real com sua paixão pela forma imaginativa. Bom, e aí, esse livro, né, dela, de 1995, chamado Vidro, Ironia e Deus, é um livro muito múltiplo. O gênero do som sobre o qual eu falei está reunido nesse livro, mas também um outro texto chamado Ensaio de Vidro, que abre, né, o livro, que é um texto muito curioso, porque ele é um texto escrito em verso, mas ele é, ao mesmo tempo, narrativo e teórico.
E ele é uma longa meditação em primeira pessoa sobre o momento em que esse eu lírico está nessa charneca com a sua mãe, refletindo sobre o fim de um relacionamento amoroso e sobre a vida e a obra da escritora Emily Brontë. O texto, então, ele já se apresenta do ponto de vista autobiográfico. A primeira sessão, né, ele é dividido em sessões, se chama Eu, e apresenta o eu lírico e dá informações muito vagas sobre a sua localização geográfica, sobre um homem chamado Lei, e anuncia alguns dados dessa narrativa, uma visita à mãe. A gente é introduzido a informações muito abstratas sobre esse eu que fala. Sabemos que um homem foi embora, que esse eu possui uma mãe, que é primavera e que há uma viagem em curso, né? E eu posso ler aqui rapidinho, então, essa primeira, só para vocês terem uma ideia do texto, né? Essa primeira passagem, que chama Eu, que é assim: posso ouvir leves estalos dentro do meu sonho. A noite goteja sua torneira de prata pelas minhas costas abaixo. Às 4 da manhã acordo, pensando no homem que foi embora em setembro. Seu nome era Lei. Meu rosto no espelho do banheiro está coberto de riscas brancas. Lavo o rosto e volto para a cama. Amanhã vou visitar minha mãe. Começa assim e depois tem uma outra sessão chamada Ela, em que ela fala sobre essa figura da mãe, né? Ao longo do texto, né, do ensaio lírico, eu chamo atenção, então, para essa contiguidade entre o livro e a vida. Ao mesmo tempo em que esse eu fala dessa maneira curiosa sobre as suas próprias experiências, né, e fala sobre a figura da mãe, faz uma reflexão que é muito teórica sobre essa autora, os livros de Emily Brontë, que ocupam um lugar muito horizontal em relação à narrativa. Por exemplo, ela diz: Emily está aberta na página 216 e apoiada no açucareiro. Aqui uma outra passagem, né, em que isso aparece. Minha mãe e eu mastigamos alface cuidadosamente. O relógio da parede da cozinha emite um zumbido baixo, variável, que salta a cada minuto por cima do 12. Emily está aberta na página 216 e apoiada no açucareiro, mas em segredo observo minha mãe. 1000 perguntas atingem meus olhos por dentro. Minha mãe estuda sua alface. Passo à página 217. Ao atravessar a cozinha em minha fuga, derrubei Harrington, que estava enforcando uma ninhada de cachorrinhos nas costas de uma cadeira na entrada. É como se tivéssemos sido afundados numa atmosfera de vidro. De vez em quando, um comentário escorre pelo vidro. Então, o que é mais interessante desse ensaio lírico é esse procedimento, essa técnica da narrativa, que é uma triangulação. É um único texto que fala e que passeia incessantemente por esses 3 signos: o eu, a mãe e Emily, né? Nesse movimento incessante, que é uma característica do ensaio, como a gente viu ontem, a gente não consegue capturar esse eu. Ele foge o tempo todo, né? Não há uma experiência narrativa através da qual fosse possível enxergar os dados existenciais subjetivos desse narrador. Então, não há uma transparência nesse espelho. E aqui eu cito esse comentador que escreveu um texto bem legal, em que ele chama atenção para a equivocidade do termo glass, né? The glass essay, que é o título original, que pode significar vidro, material transparente, mas também espelho. Todas as vezes que ela usa essa imagem do espelho, a gente precisa pensar nessa pluralidade de sentidos, né? Sobre a questão da autobiografia, eu acho que a Carson ela tem uma contribuição muito interessante. A gente fala muito sobre o discurso autobiográfico hoje em dia, né, na literatura sobretudo, em que, muito curiosamente, a gente tem uma autobiografia ou um texto que partilha de algumas características da autobiografia. Tem aqui uma referência clássica para pensar a forma autobiográfica, que é esse autor, né, o Philippe Legene, escreveu um livro chamado Pacto Autobiográfico, em que ele define a autobiografia como a narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade. E esse texto
nem todas essas características parecem, né, se apresentar nesse texto, porque, em primeiro lugar, ele não é escrito em prosa, a gente tem dúvidas sobre se isso corresponde a uma pessoa real, quem é essa pessoa real, a gente compreende pouco sobre a sua história individual, sobre a história da sua personalidade. E isso é muito típico do procedimento de escrita da Carson, que em outros textos, por exemplo, o texto Knox, de 2010, que é uma reflexão sobre o luto, né, quando ela perde o irmão, ela escreve esse texto, e que ela vai mesclando com uma reflexão sobre história. É muito interessante como ela é, ao mesmo tempo, autobiográfica, sem ser plenamente subjetiva, né? E é como se, para recuperar uma citação dela, quanto mais havemos, menos sabemos, que é uma fórmula que ela usa no texto sobre a poluição, para pensar o procedimento da poeta grega Safo, né? Então, a gente tem a impressão de se aproximar dessas informações, mas, ao mesmo tempo, de sermos expulsos, né? De sermos afastados delas. Eu acho que esse procedimento autobiográfico, que eu estou chamando aqui de uma espécie de autobiografia assubjetiva, que é uma coisa um pouco paradoxal, acontece pela técnica de narrativa que ela emprega, que é esse movimento do texto e essa triangulação que vai diluindo o eu nesse movimento, que ora fala da Emily Brontë, ora fala da mãe, ora fala de si, mas que está o tempo todo costurando essas três posições, esses três pontos de vista, né? E aí, se a gente quisesse pensar, né, filosoficamente, o que há de interessante nisso, né? Essa costura, que é uma técnica de montagem, é um texto que é três textos, né? Um sobre o eu, outro sobre a mãe, um terceiro sobre Emily Brontë, num único texto. Essa costura que tem como pressuposto a horizontalidade radical entre os discursos, a contiguidade entre o livro e a vida, as descrições de cenas da natureza, os seus próprios sentimentos e percepções. Então, essa teoria que está sendo construída na própria estrutura da realidade. E esse exercício de criar relações desconhecidas entre os objetos, que é uma outra coisa que a Carson faz muito, né? Ela coloca certos objetos em contato e produz novas relações entre eles, né? Fazendo colidir situações distintas e fazendo a linguagem entrar numa espécie de deriva e fazendo a linguagem dizer coisas que ela não dizia antes. Me parece, então, que por esse esforço da sua técnica narrativa, a gente pode pensar numa crítica à ideia de uma subjetividade acessível e transparente, né, a esse pressuposto subjetivista da autobiografia, de que a gente realmente conhece um sujeito que escreve, e também uma certa concepção de linguagem, né, que se confunde com a própria estrutura da realidade. Aqui, bom, vou falar rápido sobre isso, né? É um outro texto da Carson que tem também uma reflexão, eu acho, sobre a leitura. Num outro texto dela chamado Falas Curtas, também traduzido em 2022, eu adoro esse trechinho, são vários pequenos parágrafos, esse aqui sobre a leitura. Então, ela constrói uma cena familiar, colocando a leitura no meio dessa cena, né? Então, ela diz que vislumbrou os estupendos ombros nitidamente definidos por Rochosas por entre parágrafos de Madame Bovary. Acho essa frase muito bonita. Quer dizer, ela organiza a cena com o hábito da leitura, mas ela vai descrevendo os elementos que compõem essa cena sempre de uma maneira lateral, nunca de uma maneira frontal. De novo, o livro é colocado para colidir com a passagem, e essa não me parece uma maneira muito óbvia, né? Não sei o que vocês acham de descrever uma cena. Eu vejo as pedras por entre os parágrafos, né? Então, essas pedras que só são visualizadas através dos parágrafos, que são coisas que não se associam habitualmente. A leitura, né, como a gente aprende a partir do título, é o conteúdo da cena, é uma fala curta sobre o ato de ler, e parece que tem uma definição do que é a leitura aqui, que é uma forma de olhar lateralmente, de esguelha e de compor
novas relações, ler como compor novas relações entre os seres, né? Por exemplo, aqui entre as rochas e os parágrafos, entre os pais e os filhos que viajam e o modo como eles são afetados pela leitura, né? Alguns pais detestam ler, mas adoram levar a família em viagem. Alguns filhos detestam viagens, mas adoram ler. Então, ela organiza aqui esses elementos da cena a partir de um certo fio condutor, de um certo eixo, por aproximação ou por exclusão, mas sempre inventando, né, uma maneira de descrever esses objetos sem olhar direto para eles, né, olhando sempre através e descrevendo os objetos uns em relação aos outros. Com isso, ela acaba forçando a linguagem a ir para outro lugar, eu acho. E como é uma fala curta sobre a leitura, acho que tem uma certa hipótese sobre o que é a leitura aqui. Bom, eu vou, então, concluir tudo um pouco. Então, um pouco com conclusões, mas também uma revisão assim, do que a gente viu, tentei explorar aqui com vocês. Então, ao longo da história da filosofia, grupos sociais marginalizados como mulheres preferiram formas menos autorizadas de escrita filosófica, como a carta e essa elaboração ensaística e poética. Para um mesmo texto, a gente pode apresentar estratégias de leitura distintas, que conectem elementos considerados internos ou externos. Então, essa topologia da leitura é uma questão de escolha, a questão do dentro e do fora do texto, né? E cada metodologia vai engendrar conclusões diversas. Ao lançar um olhar crítico de gênero para a história da filosofia, uma nova chave de leitura se abre, tanto para a gente tensionar os textos canônicos e ler Descartes, né, e as passagens cartesianas, a partir dessa chave de gênero, quanto para fazer o esforço de inclusão dos textos, por exemplo, das mulheres e de textos negligenciados pela tradição. Segundo uma certa leitura dos ensaios da Anne Carson, a autobiografia foi associada na história do pensamento e da leitura, né, ocidental ao feminino. E aí eu me pergunto se poderia haver alguma relação entre a exclusão do autobiográfico e uma certa posição misógina. Uma metodologia de leitura filosófica de textos literários, como eu tentei fazer aqui com a Carson, né, embora o texto dela, como eu disse, esteja nessa fronteira, pode se beneficiar da consideração da sua forma e as operações, o que o texto opera, o que ele faz, as suas operações narrativas e estratégias discursivas que vão revelar concepções sobre linguagem, no caso dela, a imanência entre linguagem e mundo, e uma certa ideia de subjetividade, sem que seja pressuposto um acesso transparente a essa subjetividade. É isso, gente. Obrigada. Pessoal, vamos abrir agora para comentários, perguntas e para discussão. No mesmo esquema de ontem, quem quiser contribuir, levanta a mão, que eu levo o microfone. E o pessoal também que está online pode mandar pergunta no chat que a gente lê. Então, alguém quer fazer algum comentário? Tá. Como que você quer fazer, Carmel? Faz tipo uma rodada? Tem várias perguntas? Tem duas já. Acho que os dois podem fazer. Pode. Beleza. Está tudo quebrando. Eu queria agradecer a exposição. Eu estou procurando. E também dizer que, para mim, assim, causa um desconforto mais positivo. Por quê? Porque quando a gente entra num curso de filosofia hoje, e aí é lógico, depende de vários departamentos e tal, mas principalmente daquilo que foi chamado, ou que se costuma dizer, de uma filosofia auspiana e tal, de todo esse histórico, parece que há um tipo de filosofia que mais aliena do que parece permitir
uma expansão assim do pensamento e permitir que o pensamento ele questione muito mais do que o texto e etc e tal. E aí parece que a gente fica preso numa caixinha. Então a gente às vezes aprende a falar muito bem sobre os argumentos e tal, mas dentro do que está inserido tudo isso assim? Uhum. E aí a gente, por exemplo, no meu caso, aí eu chego aqui, eu tenho contato com esses novo tipo de questionamento e novo tipo de pensamento que se vem fazendo a respeito da história da filosofia. E aí é muito positivo, porque eu penso, nossa, tem outros caminhos, porque esse caminho não me contempla existencialmente. É interessante, nossa, que legal esses questionamentos, mas aí você vai vendo, igual eu tenho contato com esse tipo da sua exposição, e aí eu fico, tipo, nossa, eu tenho que agora tem essa possibilidade, mas só que ao mesmo tempo há um outro tipo de filosofia que está me sendo ensinado também. E aí fica uma tensão, assim. Então, às vezes, os professores também não aceitam muito, porque se falou, ô professor, nossa, eu tive contato com uma outra coisa que está sendo aprendida aqui, ó, que está sendo questionada e tal. E aí eles são muito resistentes, assim, em ouvir, enfim. Eu acho que pela boa quantidade de professores que não estão aqui do departamento já diz muito, né? Mas, enfim, eu acho que é um pouco esse incômodo meu, assim, que é positivo e que mistura, né, com vários outros incômodos de outras pessoas, assim, e que dá para ver que tem um futuro aí, que dá para fazer outros tipos de filosofia e pensar outras coisas. Enfim, obrigado. Obrigada. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a apresentação tanto ontem quanto hoje. Não estou ouvindo Desculpa. direito. Como você escreveu a carta como um texto polifônico, fiquei pensando se não pode ser estendido toda a reflexão, né, ser estendida à entrevista, Uhum. que é um gênero contemporâneo, mas pouco se fala. Tem se discutido muito a questão da carta, mas não se fala sobre a entrevista. Uhum. E pensando na carta como um objeto, um item pessoal ou privado, e você discutiu hoje a questão do método, como pensar, então, um método para trabalhar em cima de arquivos, né? Então, Uhum. rascunhos, diários e outros pertences e objetos privados. Uhum. Obrigado. Eu respondo? Como é o seu nome? Tom, obrigada pelo seu comentário. E, assim, eu partilho muito desse incômodo, esse foi o meu incômodo na graduação. E ontem a gente falou muito sobre isso, né? Eu acho que tem alguma tentativa de mudar isso, a gente tem algumas iniciativas de questionamento que foram feitas, assim, a minha própria história com essas questões de pensar gênero na filosofia foi marcada, assim, pelo contato com algumas professoras que se juntaram para pensar essa questão das mulheres, né? Mas a verdade é que no começo da graduação eu não estudei mulheres na graduação, por exemplo, não fiz uma disciplina sobre mulheres, né? Hoje em dia eu já acho que é uma coisa que causa um certo incômodo a gente não ter uma disciplina, pelo menos uma na grade, em que alguém esteja discutindo isso, né? Então eu transformei isso numa certa pesquisa, e tentei, né, trazer isso e transformei um pouco assim a minha pesquisa nisso mesmo, como um projeto mesmo, sabe? E aí tem, enfim, várias coisas que a gente pode fazer nesse sentido, né? Se reunir com alguns professores que eu acho que tem e que são aliados mesmo e que estão mobilizando esses projetos e mesmo questionar essas situações do tipo fazer uma disciplina, pô, não tem uma mulher na bibliografia, num evento, perguntar, né? Eu acho que é o tipo de coisa que a gente já pode fazer, assim. Mas eu reconheço também que ainda há muita resistência,
há muito uma certa ideia de como se isso fosse eliminar o trabalho que já estivesse sendo feito, né? Como se o objetivo fosse, então agora a gente não vai mais estudar nenhuma dessas coisas. Essas coisas não estão ameaçadas dessa forma, eu acho, sabe? São contribuições outras e que podem enriquecer, eu acho, a história da filosofia. Quando a gente vai estudar essas coisas, eu acho que a gente mais enriquece do que limita, né, a filosofia. Mas, sei lá, eu acho que eu sou mais pessimista, mais otimista, assim, das atividades que estão sendo feitas nesse sentido atualmente, né? E de encontrar as pessoas que estão dispostas a discutir, formar grupos e fazer atividades. Acho que isso é o principal. E sobre a questão do texto polifônico, né, você falou da entrevista. Sabe que Descartes tem uma entrevista, né? É engraçado, a entrevista dele com o Burman. E eu acho que todas essas formas que você citou, né, rascunhos diários, objetos privados, dá para a gente elaborar filosoficamente com todas essas formas, né? E eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar com essas formas se a gente quer fazer uma outra narrativa da história da filosofia. Eu não conseguiria, assim, te dar regras e caminhos gerais para lidar com esse tipo de texto. Mas porque eu acho que tende a haver uma certa sensibilidade muito singular para cada texto, sabe? Você precisa olhar para aquele texto, olhar para aquele rascunho específico, olhar para aquele diário específico, para aquele objeto privado específico e pensar uma metodologia para elaborá-lo, né? Então, mas assim, do ponto de vista da legitimidade do uso desses textos, né, eu fico pensando que não há bem um argumento muito convincente para dizer a priori que não pode ter conteúdo filosófico nesses textos, né? Dependendo da forma, da definição de filosofia com a qual a gente trabalha. Mas a minha reação, o meu conselho, não sei, para essa abordagem é mais assim, mais uma visão singular e a posteriori do arquivo específico com o qual você está lidando, e ler sobre essas coisas, né? Ler sobre pessoas que lidaram com arquivos em geral para produzir uma interpretação. Eu acho isso muito importante na filosofia, a gente tentar produzir um certo método, um certo caminho de análise próprio, e não tentar incorporar um método e fazer os textos se conformarem a esse método, assim. Pessoal, mais alguém da plateia? Amaral, Amadeu. Eu conheço muito pouco da obra do Descartes e fiquei curioso em relação nesse embate que ele teve com a Elizabeth, se ele formulou antes ou depois essa teoria das noções primitivas, porque de todo modo ela é muito cômoda, né, para ele, de abrir essa exceção, enfim, de definir compulsoriamente que para a união não seria necessário meditar, embora pareça que ele meditou de fato, né, porque ele formulou lá aquelas ideias da glândula pineal e movimento e tudo mais, então ele acabou meditando, ficou até meio contraditório, mas enfim, você não tocou nisso, mas você apontou essa coisa e eu fiquei curioso se eventualmente ele formulou antes ou depois. Mas uma outra curiosidade é que, do ponto de vista dela, bom, também a questão de que, sobre a melancolia, que relação tem, aí talvez nesse caso, porque me ocorreu assim, que se ela tivesse encontrado o Spinoza, já que ela morou em Haia e viveu na mesma época dele, né, ela morreu depois da morte do Spinoza, e tivesse pelo menos tido contato com a obra dele, que também teve pouca publicação em vida, né? Então não sei como é que esse acesso seria possível, mas acho que não foi, não rolou, né? Enfim, mas fiquei imaginando como ela receberia
né, recepcionaria, como ela apreciaria a solução que o Spinoza apresentou para a questão que a incomodava. Mas sobre esse incômodo dela, gostaria que você comentasse especialmente qual a participação da melancolia propriamente, ou quanto que isso vem do questionamento metafísico propriamente, enfim, racional. É isso. Obrigada. Eu vou fazer a minha, mas eu vou aproveitar para ler também já do Fernando, está aqui no chat. Tá. A ideia já dá para dar uma bateria. Eu vou ler a primeira do Fernando, para ficar mais organizada. O Fernando Oliveira Costa, ele perguntou: a professora Carmel Ramos dispõe de informações sobre se existe reflexões sobre esses gêneros de escritas filosóficas nas produções de filosofias africanas? É a pergunta dele. Aí, primeiro agradecer pela exposição, eu acho que de ontem para hoje, aí foi o baque final, assim, né, porque acho que entrou a Anne Carson, assim, questões extra do que a gente observando, que eu sei explicar, o que poderia surgir, né, porque eu acho que essa questão do ensaio lírico, eu acho que é ensaio lírico, né, eu só acho que se expandiu em milhares de vezes essas possibilidades do texto, né? Porque me soou o que ela está fazendo como se fosse algo parecido com a questão da colagem na arte visual, né? Porque normalmente a gente está sempre pensando como parece que tem um sentido mais interno no dela ainda assim, mas como se fosse uma colagem textual que você vai como se um texto estivesse rebatendo o outro ali, né? Achei isso muito interessante. E aí pensando, né, de que a escrita, como você tinha apresentado ontem, está relacionado com o pensamento também, o quanto essas outras formas de escrever apontam talvez mais aberturas para essas outras formas de pensar, né, que suscitam talvez novas questões filosóficas que a gente ainda não conseguiu elaborar. Por exemplo, eu acho que só essa ideia de o que é um ensaio lírico é uma questão filosófica gigante sobre texto e poética. E eu acho que, assim, comentando um pouco também a contribuição, porque a gente, estudando os autores que a gente estudou em relação à autobiografia, né, desses autores, que na modernidade estavam passando pelo processo de escravização, e aí a gente vê já historicamente que, por exemplo, naquele período do século XVII, ali as mulheres eram proibidas de escrever e poderiam escrever cartas. Então a gente vê uma preponderância muito grande de autobiografias de autores que eram homens, né, negros, libertos. E aí a gente vê uma baixa aparição dos escritos autobiográficos dessas narrativas, né, que acabavam na época se tornando romances e tinha ali uma circulação, um comércio. E aí talvez esse já seja até um caminho para a gente pensar, né, o quanto essa questão da mulher negra, né, em relação também a essa proibição que era colocado para as mulheres, próprias mulheres europeias, o quanto incide também nesse apagamento da presença dessas mulheres nesse pensamento filosófico moderno, né? Então, que é algo assim a ser investigado, que acabou surgindo no grupo, né? Como existe uma lacuna, onde estavam essas mulheres no sentido de pensamento, produção escrita, essas mulheres negras, né? E passaram pela diáspora africana, onde elas estavam nesses períodos, como elas apareciam nesses textos, né? E aí como é interessante, por exemplo, a Elizabeth, ela estava aparecendo dentro da carta ali, né? Um outro gênero, então, que abre talvez esses caminhos de quais documentos a gente precisa ir atrás, né? Eu acho que um pouco do que o colega comentou, né? Dos rascunhos, das anotações, é interessante que você trouxe para a gente, aí eu queria também, talvez, você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Nessa questão Elizabeth Descartes, né, o quanto é interessante a gente olhar, porque tem uma tendência da filosofia que eu acho que é alimentada pelo método estruturalista, que é muito positivista, no sentido de tentar encontrar a verdade, e a gente tentar sempre encontrar, e eu não vejo só isso na filosofia, eu vou trabalhar com autores, eu vou tentar sempre encontrar uma concordância, né, como se os autores estivessem sempre concordando, os conceitos fossem os mesmos, né, tivesse a mesma lógica.
E aí o quanto, às vezes, né, um rascunho que a gente encontra, uma entrevista, na verdade ela traz uma discordância em relação à obra principal, né? E quanto isso pode ser dá até uma outra potência para esse texto, né? Então, acho que também essa questão da discordância, né? Talvez pensar um método discordativo como um método que privilegia mais as discordâncias textuais do que as concordâncias, que eu acho que seria um ponto para descentrar essa obra primordial, né? Então, que seria um Descartes, por exemplo, através das entrevistas, das cartas, né? Uma Elizabeth também, através de outros deslocamentos que a gente conseguiria encontrar dela. Mas, assim, esse grande comentário, porque realmente trouxe muitas questões. Agradecer também, né, a exposição novamente. Obrigada. Vou seguir a ordem aqui, então. Sobre a relação Descartes e Elizabeth, né? Quase certeza que essa teoria aparece pela primeira vez na correspondência. As outras passagens em que ela aparece, que eu estou me lembrando agora, são pós-correspondência. Pelo menos assim, se não é a primeira vez, é o momento em que ela aparece com mais protagonismo e de uma maneira mais bem desenvolvida. E o que é interessante, isso muitos comentadores marcam, é a função dessa correspondência, do ponto de vista da filosofia cartesiana, como um laboratório para o desenvolvimento do seu pensamento moral. Então, ele escreve As Paixões da Alma, que é o texto em que ele apresenta a teoria da glândula pineal, né? Depois da correspondência com a Elizabeth, e, na verdade, assim, muito provavelmente durante e a partir do diálogo que ele teve com ela. Lá, mais ou menos em 45, ele apresenta na correspondência uma teoria rudimentar das paixões, que parece que vai ser desenvolvida mais longamente no Tratado das Paixões depois, né? Sobre Spinoza, isso é engraçado, né? Porque a gente tem essa imagem de Spinoza como um filósofo mais libertário do que Descartes, e é verdade, né? Em muitos aspectos, na sua posição, nos seus escritos sobre política, Spinoza é o primeiro a defender a democracia como a melhor forma de governo, tem uma filosofia centrada na ideia de liberdade, tem uma crítica do contrato social, falou sobre temas que Descartes não ousou falar e que disse que não falaria, porque ele diz na correspondência que ele não ia falar sobre política, né? Agora, no que diz respeito às mulheres, Spinoza era muito mais terrível, porque ele tem lá, talvez vocês conheçam essa passagem, é a última passagem do Tratado Político, em que ele vai dizer que as mulheres não podem participar da política, e não por uma questão contingente, mas por uma razão essencial. Então, as mulheres estão impedidas de participar da política, e o texto termina assim, né? Termina inacabado, e termina assim, enfim. E não temos notícia de que ele dialogou com mulheres, mas, como você falou, né? Muitas correspondências foram destruídas após a sua morte por seus amigos, a gente não sabe. E as passagens em que as mulheres surgem na sua obra, elas são, em geral, terríveis, né? E nesse mesmo tom misógino, excludente, etc. E Descartes, que era um filósofo, a princípio, muito mais conservador, né? Dialogou com muitas mulheres e parecia comprometido com a inclusão das mulheres na filosofia. Talvez, né, isso é um pouco conjectura, assim, ela se sentisse mais satisfeita com a solução espinosista para a questão da união da alma com o corpo. Eu me pergunto só o que ela pensaria, porque a solução de Spinoza depende de uma metafísica muito ampla, né, da ideia da substância, da relação entre a mente e o corpo colocada dentro dessa substância maior que é Deus e a natureza. Não sei o que Elizabeth pensaria disso. O que a gente sabe, através da correspondência, é que, embora isso é uma polêmica, né? Se ela era uma filósofa cartesiana ou não, pelo menos ela se interessava pelo modo cartesiano de fazer filosofia e pelo modo de avançar a teoria através da razão, e isso ela diz explicitamente, né? Que o modo cartesiano de filosofar é superior aos dos antigos. E sobre a questão da melancolia, acho que eu realmente não aprofundei, né? Tem uma ideia histórica sobre a melancolia que aparece num texto que é atribuído a Aristóteles, mas a gente não sabe
se é dele mesmo, né, em que o melancólico ele é definido como esse indivíduo de exceção, o político, o poeta, o filósofo, e tem várias descrições históricas da figura do melancólico, né, por exemplo, Heráclito, reconhecidamente um filósofo melancólico, tem lá a representação da Escola de Atenas, o quadro clássico, né, do Rafael, que tem Aristóteles e Platão no meio, e o Heráclito está no canto, assim, meio que segurando o rosto. E tem até a imagem aqui que eu coloquei da melancolia. A melancolia geralmente é representada, né, nessas gravuras e pinturas tradicionais com esse gesto, né, que é um gesto de afastamento e destacamento em relação ao mundo, um gesto reflexivo e tudo. Uma investigação maior precisaria ser feita para entender o que Elizabeth quer dizer quando ela se autoproclama melancólica, se ela está pensando nesse sentido da tradição. O fato é que parece que tem uma ideia de uma tristeza, né? Alguns autores vão dizer que a melancolia é a versão antiga do que a gente hoje entende como depressão, né? Por exemplo, o Jean Starobinski tem tratados nesse sentido sobre a história da melancolia, mas eu tentei mostrar que, no caso dela aqui, tem a ver com essa posição de desconfiança da razão, que é o olhar melancólico para o mundo, né? Esse olhar que é capaz de desconfiar assim desse otimismo, digamos, que o Descartes está apresentando. E lança esse olhar um pouco destacado dessa ideia de que a razão vai conseguir dominar a minha tristeza, etc. E eu tentei usar a palavra melancolia porque ela mesma fala da melancolia, né? Então, é um pouco essa associação com os testemunhos históricos sobre a melancolia, mas com a questão da tristeza também, e o olhar que essa tristeza coordena para o uso da razão. Acho que é por aí. Sobre a pergunta do Fernando, eu vou confessar minha plena ignorância, eu tenho certeza que tem textos sobre isso, mas eu não conheço esses textos, tá? Há, com certeza, gente que trabalha nessa chave, mas eu não teria uma bibliografia para te indicar nesse sentido. Sobre os questionamentos do Mateus, né? Eu fiquei pensando duas coisas. Uma sobre um ensaio lírico e o que você falou sobre a questão do silenciamento, né, no texto. Tem uma ideia de uma autora, ela é da literatura, né, da crítica literária, que é a ideia do estrabismo. Eu gosto muito dessa ideia dela, que ela usa para tentar entender a produção das mulheres, que ela vai dizer o seguinte, olha, o olhar que muitas dessas mulheres lançavam era um olhar estrábico. O texto se chama Olhar Estrábico. E ela chama, essa autora chama Sigrid Weigel, e ela diz assim, as mulheres que estavam produzindo, ela está estudando literatura do século XIX, elas tinham um olho na produção masculina e um outro olho, por isso é olhar estrábico, né? Naquilo que elas queriam dizer, né? na produção própria delas. Eu acho essa ideia de um olhar estrábico muito útil, porque permite a gente pensar esses textos fora da lógica de uma emancipação pura. Ou seja, a opressão ela está acontecendo, mas não significa que essas pessoas não estavam fazendo nada, né? E que não estavam escrevendo, não estavam se pronunciando, mas que a gente precisa pensar isso, né? Se a gente quiser elaborar esses textos de uma maneira um pouco mais sutil, né? Quer dizer, nesse tensionamento entre dominação e contra-dominação. Que eu acho que tem uma tendência também a pensar assim, ou bem a gente está num cenário de libertação pura, ou bem a gente não tem nada, né? Como se só numa situação em que não haveria dominação alguma, essas pessoas pudessem escrever. E, na verdade, se a gente olha para o que já estava acontecendo, por exemplo, aqui no século XVII, tem uma tentativa de controle desses discursos. Tem o que pode e o que não pode ser feito. Mas elas estavam se apropriando de uma forma para subvertê-la desde dentro, sabe?
Então, eu acho que isso talvez seja uma ideia útil também, pensar como que o texto tem esses aspectos múltiplos. Ele é condicionado de alguma forma, mas ele subverte de outras formas também, né? Então, eu fiquei pensando isso quando você falou dos silenciamentos na escrita. E totalmente interessante a questão da discordância, né, e do descentramento da obra. Também acho que a gente tem uma tendência na filosofia a sempre querer resolver as contradições do autor, como se essa fosse a nossa tarefa, né? Ah, vou resolver esse problema que esse autor não viu ou não foi capaz de resolver. Tudo bem, é uma maneira de proceder assim no contato com os textos, mas as contradições elas também podem ser instrutivas, né? Os silêncios também podem ser instrutivos. Por que que esse autor aqui não falou sobre esse assunto? O que que isso diz sobre a economia argumentativa do texto? O que essa contradição mostra, né? Por exemplo, a contradição do projeto cartesiano aqui, que eu tentei mostrar. Ele entrou num problema, parece que construído por ele mesmo, porque a princípio ele queria ter um projeto de filosofia prática, mas ele separou de tal forma a alma e o corpo que, no fim, isso interditou o seu próprio projeto. E aí você tem duas posições. Você pode dizer, ah, tá, mas eu vou mostrar como ele consegue sair desse problema de tal e tal forma. Ou você pode dizer, não, essa é uma contradição que nos ensina alguma coisa sobre esse projeto, né? Tem momentos, pelo menos dois, da filosofia cartesiana que ele admite que ele não é capaz de explicar. Quando ele fala da união para Elizabeth, ele admite que ele não é capaz de explicar. E quando ele fala da liberdade, quando ele vai dizer que a gente não consegue entender como que, ao mesmo tempo, há liberdade humana, que a gente tem a experiência da liberdade, mas, ao mesmo tempo, Deus predeterminou a natureza, organizou o mundo de tal forma. A gente nunca vai entender racionalmente essas coisas, mas a gente vai ter a experiência das duas coisas. E aí ele diz que não tem resposta para isso. Aí também, mesma coisa, né? Você pode usar isso para ir para um outro lugar, ou você pode tentar resolver. Eu acho que as duas formas levam para caminhos diferentes, são maneiras legítimas de fazer filosofia. Eu só acho que quando a gente insiste nas contradições, tem uma tentativa dogmática de dizer que isso não é filosofia, né? E aí acho que é aí que está o problema. O controle, né? Nesses projetos de método, digamos assim. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Beleza. Eu vou ler um comentário aqui do chat, aí vocês podem já fazer logo em seguida. Deixa eu pegar aqui. Da Natália Pereira, ela comenta aqui. É um comentário um pouco grandinho, tá, pessoal? Eu gostaria mais de fazer um comentário. É fascinante e desanimador ver como a queixa de Elizabeth da Boêmia, em suas cartas a Descartes, no século XVII, antecipa com precisão o que vivemos hoje. Quando ela relata o peso de seu sexo e as constantes interrupções que a impedem de ter o tempo contínuo que a filosofia exige, ela joga luz sobre as condições materiais da escrita. Ainda hoje, na academia, nós mulheres enfrentamos esse tempo fragmentado, devido ao acúmulo de tarefas e ao trabalho de cuidado invisível. Isso gera uma assimetria injusta na produção, que a estrutura acadêmica muitas vezes trata como falta de capacidade, quando na verdade é uma disputa política pelo próprio direito ao tempo de pensar. E aí ela agradece pelo minicurso excelente, que abriu ótimas perspectivas para pensar a própria escrita e a pesquisa dela a partir de agora. Oi, boa tarde. Eu me chamo Ana Carolina, eu sou das Ciências Sociais, eu não sou da área da filosofia. Na verdade, essa é a primeira experiência que eu estou tendo com uma aula, com um minicurso, na verdade. Eu não consegui comparecer no primeiro encontro porque eu perdi a inscrição. E aí eu estava checando o e-mail ontem, aí eu vi, me inscrevi logo em seguida para conseguir participar. Inclusive, faltei uma aula para vir aqui, porque para mim era muito importante que eu tivesse esse contato, né? Então, obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz mesmo. E
vou tentar investir, assim, me interessou bastante os livros da Anne Carson, que eu não sabia quem ela era, nem a Elizabeth da Boêmia também não sabia, mas vou tentar ler algum da Anne, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Enfim, a minha pergunta é mais relacionada se você tem alguma perspectiva sobre mulheres brasileiras, justamente como eu não tinha vindo no primeiro dia, eu não sei se você chegou a comentar sobre isso, mas porque elas são estrangeiras, né? Então, os recortes sociais e os interesses, eles também são completamente diferentes. Então, por exemplo, quando você começou a falar da Elizabeth, eu lembrei da Maria, da Carolina Maria de Jesus, né? Que é uma referência nas ciências sociais. Porque em contrapartida com a outra, né, ela, na verdade, não utiliza das cartas, mas sim do diário, né, que é o diário, conhecido como diário de uma favelada. E aí, então, eu queria saber, porque enquanto, por exemplo, para Carolina Maria, ela tinha essa preocupação com a fome, né, muito latente no diário dela, né, e do cuidado com os filhos, talvez não fosse, talvez não é a mesma preocupação dessa outra, né, da Elizabeth. Então, queria só saber, assim, como é que você traz isso para um cenário nacional, e é isso. Obrigada. Bom, obrigada pelo comentário da Natália, né? Até coloquei as citações em que ela fala sobre isso aqui, e a minha reação quando eu li a primeira vez esses textos foi bem parecida com a dela, né? Uma certa identificação e o modo como ela está chamando a atenção para essas condições diferentes de elaboração da escrita, né? Então, fico feliz que isso tenha contribuído para a pesquisa dela, para a reflexão dela sobre gênero. Acho que vai no sentido da sua pergunta também, pensar as condições materiais da escrita. Ontem eu falei um pouquinho da Gilda de Mello Souza, muito rapidamente, sobre a questão do ensaísmo e o modo como ela foi recebida na academia, né? Tem algumas pessoas já estudando sobre isso de uma maneira muito mais profunda e eloquente do que eu e sobre o que eu falei aqui, mas também parece ter existido na Gilda, né, que também, é claro, foi uma acadêmica, mas sofreu um pouco essa questão do fora de lugar, né? Ela tinha um trabalho que era meio sociológico, meio filosófico, dava aula no departamento de sociologia, não de filosofia, e foi criticada lá na resenha, né, que escreveram sobre o livro dela, por ter uma escrita muito liberal, né? E aí eu usei isso para a gente falar sobre a forma do ensaio e dos tipos de controle e tentativa de violência na contenção dessa fala. Também tem muitas pessoas estudando Carolina Maria de Jesus na filosofia. Eu conheço algumas pessoas lá na UERJ que estão trabalhando com esse texto, né, do diário, e aí tem toda uma discussão que eu acho que pode ser feita sobre a forma diarística na filosofia, o que significa, inclusive talvez nesse sentido aqui, a representação do eu, se é uma representação totalmente da experiência, da subjetividade, né? O quanto a gente consegue acessar desse eu transparente quando a gente lida com um diário, ou se isso é uma construção. Então, eu acho que dá para enquadrar totalmente, assim, filosoficamente, esse texto, tanto do ponto de vista da discussão teórica sobre o que é o diário, né, o que é uma escrita de intimidade, e também como você chamou atenção para as condições assimétricas de produção do texto também. E, de fato, não é o arquivo com o qual eu trabalhei aqui, mas, por exemplo, a gente falou sobre as questões materiais da escrita, eu acho que é pelo menos metodologicamente, algo que dá para a gente pensar a partir de outros textos também, né? Acho que é isso. Nada. Pessoal, mais alguém? Eu também tenho uma. Eu queria que você aprofundasse o que você coloca sobre as duas dimensões do termo gênero no seu estudo, entre o gênero que invoca uma forma textual
e também invoca uma questão da identidade. Uhum. E aí eu pergunto isso no sentido de entender com o que essa colocação desse termo, com o que ele mexe, né? O que ele, enfim, provoca e implica, pensando na filosofia, mas eu também sou das ciências sociais, né? E no caso das ciências sociais, a gente tem muita ideia de a pesquisa a partir de uma objetividade possível, né? Uhum. Só que quando a gente evoca esse termo, na forma com que você colocou, entre um quadro de produção de conhecimento a partir de um gênero textual e a identidade, a gente identifica que existe uma posicionalidade por trás dessa objetividade, Uhum. né? E o que isso implica no processo de pesquisa mesmo, se cada posicionalidade está inserida em um determinado quadro estrutural e com características materiais e também a dimensão da subjetividade em todo esse processo. Ordem aqui. Eita, só por ordem. Vou passar para Carla e vou passar ali para o Gentil. Aí. Oi, eu sou aluna da graduação de filosofia e eu não conhecia a Anne Carson e me interessei, e eu me lembrei do elogio da loucura do Erasmo de Roterdã. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, se tem sentido. E quando você falou também ontem de ensaio, você citou Montaigne, o elogio da loucura também é um ensaio, e é uma mulher falando, né? Apesar de ser um autor, mas é tão contemporâneo aquilo lá, questão de feminicídio, caça às bruxas. Queria que você, nessa questão de gênero, se você pudesse explorar esse tema um pouquinho. Não sei se é pertinente, mas... Bom, primeiro agradecer à professora. Eu não sei muito bem se é uma pergunta, talvez seja até um comentário. É uma coisa que eu queria ter falado ontem, mas enfim, acabou passando, então aproveito para falar hoje. Quando você mostrou, né, recuperou o termo francês, o VC, né, sobre e a duplicidade do sentido, pensei que, por exemplo, no alemão a gente tem a mesma coisa, né, com o verbo versuchen, né, que pode ser tanto ensaio, tentativa, e tem uma noção de experimento consigo mesmo, né. E a partir dessa etimologia eu pensei até como a gente poderia talvez repensar ou revisitar alguns outros textos que fazem até mesmo parte do cânone, né. Eu fui até abrir aqui a Crítica da Razão Pura para tentar ver e o Kant se vale muito desse termo, né, do tentativa, né, até pelo e ensaio, né, o enfim, até pela noção científica, né, um experimento da razão que só pode ser justificado a partir dela mesma. Então, eu penso assim, tem até um caráter ensaístico, se a gente for ver pano de fundo, até mesmo da Crítica da Razão. Ele está toda hora se perguntando como são possíveis, né? Então tem sempre uma tessitura que se faz a partir da razão mesma, né? E aí, enfim, desponta uma noção de subjetividade que muitas vezes extrapola até a objetividade da língua, né? Então, enfim, talvez essa ambivalência do próprio fazer filosófico também, né? Enfim, não tem pergunta, mas enfim. Legal. Tá. Bom, sobre a duplicidade do termo gênero, né? É um pouco um lugar a partir do qual eu tenho pensado e que, enfim, com contato com esses textos, eu fiquei me perguntando se daria para efetivamente fazer essa separação, no sentido de que, e aí a gente pode pensar que tem uma razão social para isso, né? Por que que muito
frequentemente, essa foi a pergunta que eu me coloquei, né? Por que que muito frequentemente a produção feminina optou por formas de escrita que não eram as que estavam autorizadas numa certa situação? E aí eu fiquei pensando se não seria útil e produtivo, então, pensar nessa chave que não separa as coisas, né? Que não separa a investigação sobre a forma de escrita e a investigação sobre essa possibilidade de exprimir essa identidade. Talvez tenha a ver um pouco também com aquilo que a gente falou ontem, né? A identificação entre estilo e pensamento, estilo e expressão. E você pergunta sobre o que essa duplicidade, né, essa identificação implicaria. Eu acho que ela implicaria uma pergunta crítica, né? Essa aqui que eu coloquei, que eu acho que pode parecer um pouco escandalosa se a gente olha ela assim muito de cara, né? Porque, bom, o controle do autobiográfico teria, né, mobilizaria algum pressuposto misógino. A primeira coisa que a gente pode pensar é, bom, não foram só mulheres que escreveram autobiografia. Mas aí, né, me baseando nos textos da Carson, né, pensando como há uma associação entre a exposição desmedida de si e o feminino, quando a gente olha para os textos, né, parece que essa é uma pergunta menos gratuita e menos aleatória. E aí, por exemplo, essa é uma pergunta crítica que está supondo essa duplicidade, né, gênero e gênero, porque é o gênero autobiográfico e é o modo como esse gênero exige ou envolve uma certa exposição desmedida de si, e como essa exposição desmedida de si foi historicamente associada ao modo como as mulheres se expressam, né? Então, eu acho ela uma articulação produtiva, sabe? Pelo menos em termos críticos, a partir desse dado, a marginalização do cânone, ela não tem a ver só com as questões que foram tratadas, mas ela tem a ver também com a escrita. E ela tem a ver com esses personagens que são muito imediatamente associados a essa forma de escrita, né? Então, não sei se era muito nessa direção que você queria um comentário, mas para mim é muito interessante criticamente usar isso como não vou dizer como um pressuposto, mas como uma coisa que eu tento ficar sempre atenta quando eu vou lidar com esses textos, né? Uma forma de ter um certo cuidado no momento de abordar esses textos. Eu nunca estudei direito o elogio da loucura, então eu não teria nada para assim, para te responder nesse sentido, infelizmente, assim. Teria que ver, de fato, assim, sobre a questão do ensaio, o aparecimento do feminino. Mas, assim, como eu não fiz um estudo sobre essas questões nesse texto, eu não avançaria nenhuma resposta para você, infelizmente. Então, não tenho como te responder aqui. Se você quiser, talvez, desenvolver alguma coisa que você pensou nesse sentido, eu posso tentar ver aqui com o que eu falei também. Mas, a princípio, sobre esse texto, eu não teria muito para acrescentar. E sobre a coisa do ensaio, né? É isso mesmo. Até no português, né? A gente tem essa coisa do ensaiar. Ensaiar é tentar. E no caso, eu acho que o texto mais direto, representativo nesse sentido, é o texto do Adorno, né? É o ensaio como forma. Porque lá ele vai sublinhar uma série de aspectos do ensaio, e esse aspecto tateante, né? Esse aspecto de inacabamento, que o ensaio tem como sendo uma forma que está... Por isso ela é antidogmática, né? Porque ela está tentando. E ela não tem como prerrogativa dar uma posição definitiva sobre alguma coisa. Ela admite e incorpora o erro, né? A instabilidade dentro da sua própria forma. E isso está nos termos, né? No termo que pode ser, como você bem falou, traduzido como experimento consigo mesmo, dimensão da subjetividade, tentativa, erro. Acho que é isso. Se mais ninguém tiver
algum comentário? E o chat também. Alguém? Não? Então, acho que a gente pode encerrar. Hoje, acredito que a gente conseguiu concluir bem tudo que foi trabalhado nesses 2 dias e também deu para perceber que as questões que surgiram já tem um pouco do lastro da provocação que o seu minicurso colocou para a gente aqui da UFSCar. Então, agradecer vocês que participaram, que se inscreveram, quem está online também, muito obrigado. Isso aqui foi uma iniciativa do nosso coletivo, o FISCRIA, a partir do grupo do nosso coletivo, Grupo de Estudo e Leitura Franz Fanon e Filosofias da Diáspora Africana. Fica o convite para todos que quiserem participar do nosso grupo. A gente encerrou o nosso segundo ciclo, mas no semestre 26/2, a gente pretende voltar com um novo ciclo de leituras. Então, acompanha aí as nossas redes sociais, o nosso perfil no Instagram, que é por lá que a gente vincula todas as informações. E é isso, professora, agradecer novamente, parabéns também pelo trabalho, e é isso. Obrigada, gente. Hoje foi, tá batendo.